Muito bem, começando mais uma edição do Pode Z Podcast. Seja muito bem-vindo, Fábio Ribas por aqui. E ao meu lado, você já sabe, sempre ela, Tauana Caroline. Oi, pessoal, tudo bem? Sentiram a nossa falta? Você sentiu, Fábio? Uma semana é muito tempo, né? É muito tempo. A gente vai ter que diminuir esse time. Olha só que conexão. Vamos ter que fazer um intervalo mais curto. Vamos estreitar isso aí cada vez mais. Se você quer receber as notificações quando tiver um novo episódio do Pode Z Podcast, você deve se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Z Podcast. E além de tudo, também tem o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Pode Z. Sem falar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, todas as nossas redes sociais sempre tem novidades de quem serão os nossos convidados. Você vai receber sempre em primeira mão. Importante, né? Curtir, compartilhar, mandar para o amigo, sempre assuntos relevantes, não é verdade, Tal? Isso mesmo, sempre assuntos bem bacanas, né? Com muito conhecimento e com convidados bem especiais. Como hoje. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar sobre um assunto que vai dar pano para manga. A gente tem muita curiosidade para saber sobre esse assunto. O papo vai rolar solto aqui hoje e a Tauana vai apresentar pra gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre relacionamento. E sempre que a gente pensa em relacionamento, a gente imagina um relacionamento a dois, um relacionamento amoroso. Bom, eu já passei por um relacionamento longo que chegou ao fim e o fim é sempre dolorido, né? Traz sofrimento. E nesse momento eu precisei me reconectar e trabalhar a Tauana, né? Me conhecer. E hoje eu chamo isso de amor próprio. Será que o amor próprio ele é importante antes de um amor compartilhado? E nada melhor que uma especialista, né, Fábio, para falar isso com a gente. E hoje a gente está recebendo a doutora Laís. A Laís, ela é psicóloga, pós-graduada em terapia cognitiva e comportamental e especialista em relacionamentos. Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e disponibilizar o teu tempo para a gente. Imagina, obrigada, Tauane, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. E já começo respondendo a tua pergunta e te parabenizando, inclusive, porque são muito poucas pessoas que depois de um término difícil do relacionamento conseguem se agarrar ao amor próprio. Geralmente as pessoas saem descontando isso em outras coisas, ou em outros relacionamentos, ou em festa, ou em bebida. Então, parabéns, uma ótima opção se agarrar nesse amor próprio. E sim, com certeza, é muito importante que ele venha antes do amor compartilhado, do amor a dois. Mas, infelizmente, a gente tá falando aí de um mundo ideal, né? Que não é o que a gente vê na realidade. Mas sim, o amor próprio precisa vir antes do amor compartilhado. E obrigado pela oportunidade. Acho que vai ser um papo bem legal hoje. E é isso aí, acho que relacionamento está na vida de todo mundo, né? Porque eu sempre falo que relacionamentos não é... A gente não tá falando só do relacionamento a dois em si, né? Tudo é relacionamento. A gente tem relacionamento com a família, tem relacionamento com os amigos, relacionamento no trabalho, o relacionamento amoroso. Então, tudo é relacionamentos, né? Sempre todo mundo tá passando por alguma coisa relacionada a isso. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Relacionamento e comunicação, acho que o papo vai render mesmo. Sim, ponto para a Tauana, então, já fez a tarefinha de casa. Já sim. trouxe um exemplo prático para nós aí. Sim, com certeza. Eu gostaria de fazer uma observação, me permita, né? Claro. Antes do nosso episódio aqui, a gente sempre dá aquela stalkeada no nosso convidado para saber, né? Sobre a vida dele, a vida pessoal, a vida profissional. E eu percebi que lá no teus stories já estava publicando que você viria aqui no Pode Z. E você comentou, não, estou me estudando, estou me preparando porque eu vou participar de alguma coisa diferente. Já percebi que você é uma pessoa muito estudiosa, né? Que gosta de estudar, gosta de estar bem preparada. Por que você escolheu essa especialidade na tua graduação, na tua pós? Tá, vamos lá. Na verdade, assim, a psicologia em si, ela sempre teve na minha vida. E eu sempre falo, é engraçado, que eu pergunto pra minha mãe, eu fui perguntar pra ela esses dias, porque me perguntaram isso. Por que você escolheu ser psicóloga? E eu falei, mãe, quando que eu escolhi ser psicóloga? Ela falou, você sempre falou que ia ser psicóloga. Desde criancinha. Então, a psicologia, eu até tentei, eu comecei psicologia, parei, fui fazer história, fiz 3 anos de faculdade de história, voltei pra psicologia, que era o que eu queria mesmo. A terapia cognitivo comportamental também sempre teve meu coração, diferente da psicanálise, né? São 2 abordagens diferentes e que eu acredito mais na efetividade da TCC mesmo. E relacionamentos em si, foi mais por experiências pessoais, assim, né? Eu decidi ir para relacionamentos depois das experiências que eu tive, depois de eu sofrer muito até entender o que era o amor próprio. E aí foi por isso que eu escolhi ir para essa área de relacionamentos, né? Eu sempre falo que eu sempre fui uma pessoa que sofreu muito por amor. E chegou num ponto que eu era aquela pessoa que falava assim, não quero casar, não quero ter filho, não é pra mim, não quero namorar, não quero nada disso, não quero nada sério. Só que, na verdade, eu tava tentando fugir de uma realidade. O que acontecia? Meus relacionamentos não davam certo.
E quando tava dando certo, eu ia lá e fazia alguma coisa autossabotagem, né? E acabava estragando. E não dava certo, até que chegou num ponto que eu comecei a disfarçar isso, né? Falei, bom, já que não tá dando certo... E aí, claro que a gente não faz isso de forma consciente, mas inconsciente, né? Não, então, isso aqui não é pra mim. Só que, na verdade, aquilo me machucava muito. E, enfim, foi dessas situações... até que chegou num ponto que eu tava me perdendo de mim mesma. Nessa de tentar fugir e não saber o lugar que eu tava, sabe? Não pertencer àquele lugar que eu tava. E, enfim, aí foi numa experiência de arriscar mesmo. Eu decidi assim, tá, eu vou mudar de vida. E foi o que eu fiz. Depois que eu me formei, né, só contextualizando, depois que eu me formei, eu fui pra psicologia organizacional. Trabalhava em empresa, trabalhava em RH. Só que chegou num ponto que eu falei, não, eu preciso mudar de vida. Eu mudei de cidade, mudei de estado e foi bem... Tudo. Eu mudei tudo. E foi bem aquele... Eu brinco que tem até um meme que fala assim, né? Nossa, eu tô prestes a começar uma vida nova, num lugar novo, com pessoas novas. Foi exatamente o que eu fiz. Quase trocou de DNA. Quase de DNA. Eu coloquei minha mala dentro do carro e fui. E fui pra Santa Catarina, né? E fui assim, realmente, não, eu vou começar uma vida nova, com pessoas novas e eu não quero ser a Laís que eu sou hoje. Eu preciso mudar, eu, né, preciso me encontrar. E fui pra lá, chegando já nos primeiros dias que tava ali, encontrei, na verdade, o Thiago, meu noivo. E é uma história bem engraçada, porque a gente já se conhecia daqui, mas assim, nós éramos amigos, conhecidos. E quando eu fui lá em outro estado, em outra cidade, em Balneário Camboriú, quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontro foi ele. Passou alguns dias, assim, nós começamos a namorar. Só que o nosso começo de namoro foi bem difícil, assim, também. Porque eu ainda tinha muito isso, de que não vai dar certo. E mesmo que tivesse tudo bem, tudo fluindo, dentro de mim ainda tava aquele negócio. Não, isso aqui não vai funcionar. Querendo se sabotar, autossabotagem. Exatamente. Não, isso aqui não vai funcionar, não é sério. Aí eu ficava assim, não é nada sério. E eu sempre, aquela assim, né? De batendo antes de levar, sabe? Então, assim, de medo do que o outro pode fazer comigo, eu já vou fazer antes. Então, tipo, será que ele tá me levando a sério? Não sei, mas eu também não vou ficar, né? Não vou criar muita expectativa. Na e defensiva. Eu sempre tava ali. Isso, exatamente. Sempre na defensiva. O começo foi, assim, bem difícil. Não entendia direito. E depois, passou um tempo, eu só na expectativa. Era até engraçado, eu ficava só na expectativa. Tipo, vai acabar a qualquer momento, assim. Mas não, foi durando. Pessimista. Nossa, muito pessimista. Mas foi durando. E aí, as pessoas gostam de separar, né? De espiritualidade e de psicologia. Eu junto as duas coisas. Porque eu trago muito a minha história, né? E eu acredito muito, depois de 3 anos passados, eu vejo que o fato de eu ter mudado de cidade, mudado de vida, foi muito assim, tipo, ó, Laís, deu teu tempo aqui, vamos para outro lugar. E foi realmente, acredito que Deus que me tirou daqui e me levou para outro lugar. Porque na sequência foram acontecendo coisas que foram me fazendo enxergar, assim, outro sentido, outro lado. E eu sempre tive uma conexão muito forte, assim, com Deus. Eu sempre falava assim, porque, né, eu já sou muito íntima, sinto muito, e vou na igreja sempre. E eu sempre ficava aquilo, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Eu tenho que fazer mais alguma coisa. E era como se assim, poxa, Deus faz tanto por mim e eu não tô fazendo nada por ele, sabe? Eu sempre ficava com aquela coisa assim. Começo do nosso namoro, a gente foi chamado pra fazer um retiro. E nesse retiro eu senti muito forte, e foi engraçado, porque eu fui, assim, só pedindo pelo meu noivo, pelo atual noivo, né? Eu sempre falava assim, que Não, eu já conheço, eu já sinto, eu não preciso conhecer nada que tem nesse retiro, porque eu já sei. Vou por ele. E foi o contrário, quando eu cheguei lá, eu levei, assim, aquele susto e de entender que não, que eu tava no caminho certo, que eu tava no lugar certo e que a forma que eu queria tanto devolver aquilo pra Deus era dentro de uma família. E aí, assim, né, foi uma experiência muito de sentir, assim, mesmo, Deus falando, olha, teu lugar é aqui, é dentro de uma família, é trabalhando na família e é constituindo uma família que você vai me retribuir. Então, naquele momento, eu falei, putz, eu tô no lugar certo, eu saí da cidade, eu vim pro lugar certo, né, eu saí no momento certo, enfim. E a partir daí eu comecei a estudar muito mais sobre relacionamento, sobre amor próprio, o que era isso, sobre comunicação, o que dava pra melhorar, o que não dava. Eu comecei a me abrir mais, porque eu sempre falei muito, mas era aquele falar meio da boca pra fora, assim. As conversas difíceis a gente sempre desviava, né?
Sempre, né? E quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu já tinha formação em terapia cognitivo-comportamental, então eu já entendi ali do comportamento mesmo, mas eu comecei a praticar, né? Porque assim, você conhecer uma coisa, eu comecei a praticar por mim. O que eu pensava refletia no meu sentimento e o meu sentimento reflete no meu comportamento. É isso que a TCC aplica, né? Eu comecei a estudar e me aprofundar e chegou num momento que eu falei assim, não, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero fazer. E aí foi então que eu comecei a, assim, sair totalmente da organizacional e comecei a atender casais, né? Aí fiz a especialização, né? Claro, além de estudar sozinha, como você falou que eu gosto muito de estudar, realmente gosto mesmo. Além de estudar sozinha, eu também fiz a formação em terapeuta de relacionamento e terapeuta de casais, para poder atender tanto pessoas, assim, solteiras. Esses dias até me mandaram na caixinha lá do Instagram. Você atende só mulheres? Eu falei, olha, eu atendo todo mundo que sofre de amor. Seja casal, seja homem, seja mulher, mas sempre pra esse lado, né? Então foi por aí. Falei bastante. Então a Laís, ela passou por todo o processo, né? Para se encontrar. Sim, né? Ela foi buscar ajuda, ela mesma era a sua própria ajuda. Sim. Foi bem isso. Foi um processo de amor próprio mesmo, né? E aí foi aí que eu comecei a entender, aplicar comigo. Vi que deu certo, né? E eu falei, não, eu preciso falar disso, eu preciso trabalhar com isso. Bem nesse sentido, assim, hoje eu falo muito que o meu trabalho tem muito propósito. Porque foi algo que eu senti que, não, é aqui que eu vou... É aqui que o meu caminho, é aqui o meu lugar, que eu me encontrei, exatamente. E hoje o meu trabalho, ele tem muito propósito por isso, assim, a gente intenção vai mergulhar de cabeça aí nesse assunto hoje. Vamos lá. Você comentou que você entendeu várias coisas, que você buscou, né? Você conseguiu compreender isso aí. Em que ponto que você percebeu assim, a questão do posicionamento dentro do relacionamento? Que você deve se posicionar, você deve ter um olhar nesse sentido. Foi nesse início? Ou você estudou no decorrer da tua história aí sobre essa questão do posicionamento? Devo me posicionar? Foi logo no início que eu comecei a estudar, mas o que acontece? Foi olhando pra trás. Foi olhando esses relacionamentos anteriores que não davam certo. Porque acontece, eu sempre não dava certo e eu sempre tava culpando as outras pessoas. E eu acho que a maioria de nós faz isso, né? A gente sempre tá procurando um culpado pras coisas. Então, não dá certo porque esse aqui não quer nada, porque o outro não vale nada, porque não sei o quê. E sempre a gente joga a culpa pros outros. Quando eu comecei a estudar e me aprofundar sobre isso, eu entendi que esse não dar certo era porque eu não tava me posicionando pra encontrar aquilo que eu queria. Eu meio que não sabia o que eu queria. E é engraçado porque hoje eu escuto até de muitas mulheres assim que me procuram. E até assim, eu acho que é um geral, assim, né? A gente ouve que, porque hoje em dia o homem não quer nada, o homem só quer festa, e quer pegar todo mundo, e quer não sei o quê. Tá, só que aonde que a mulher tá procurando? Ela tá procurando lá na festa, ela tá procurando lá... Procurando nos lugares errados, né? Exatamente, nos lugares errados. Então, como que você quer encontrar alguém diferente se você tá procurando no ambiente errado? Né? E daí, porque eu vou todo fim de semana e nunca tem ninguém... Sim, você vai todo fim de semana no mesmo lugar. Você não vai encontrar nada diferente procurando no mesmo lugar. E o que eu entendi também? Que a gente precisa ser aquilo que nós queremos atrair. Então, não adianta eu falar que eu quero um homem que seja... Nossa, que seja, né? O meu ideal, o meu homem perfeito. Se eu não sou. Se eu tô nos lugares errados, se eu tô me comportando da maneira errada... Né, se eu não sou essa pessoa. Então, o posicionamento, ele vem muito daí, sabe? De você entender qual é o teu lugar, onde você quer estar, por que você quer estar ali, e entender e também entender o que eu não quero. Eu acho que o que eu não quero, principalmente. Isso é né? Fundamental também. Exatamente. Entender o que eu quero, mas também o que eu não quero. E aí, eu começo realmente a selecionar, né? Não, então, se eu não quero isso, então eu não vou procurar nesse lugar, porque eu vou encontrar aquilo ali. E o posicionamento, então, ele vem bem daí, sabe? De eu olhar para essas outras relações e eu não falo de relações específicas, assim, né? Mas falo no contexto geral, assim, né? Hoje eu tenho 28 anos. Então, foram, né? Desde a fase da adolescência, quando a gente começa com os namoradinhos, foi eu olhar para trás e falar, nossa, mas estava tudo errado. E não estava errado com as outras pessoas. Estava errado comigo, eu não estava me posicionando. Eu não estava sendo a pessoa que eu queria atrair para mim. Então, Mas é uma questão de amadurecimento também, né? Essa percepção, muitas vezes, ela vai chegar um pouquinho mais tarde, né? Com certeza. E eu acho que dos homens acaba chegando mais tarde ainda, né? Porque a mulher, a gente percebe que ela amadurece mais cedo, né? Sim. Então, também tem essa questão. O próprio tempo, muitas vezes, faz esse papel, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, pra mim também, eu falo assim, que não me arrependo de nada, né? Porque
Eu acho que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer e talvez eu tenha vivido as experiências que eu vivi e me colocado em situações que hoje eu me arrependo de estar naquelas situações porque eu não colocava limite. Mas, poxa, pelo menos eu aprendi e hoje eu tô aqui e posso ensinar isso às outras pessoas, né? Legal. E o meu trabalho hoje me gratifica muito nesse sentido. Sempre eu comento com o Thiago, às vezes, quando termina um atendimento, eu falo assim, eu fico tão feliz. Porque a pessoa tá ali, assim, tá sofrendo, tá, né, naquela angústia. E eu consigo enxergar um caminho que ela não consegue. E é engraçado, porque eu fiz terapia há muito tempo. E eu ouvia isso da minha psicóloga, né? Laís, tem um caminho aqui que é só você seguir, que tá fácil. Mas você não tá indo por ele. E é o que eu vejo hoje com as minhas pacientes. Você tá replicando isso. Exatamente, eu replico isso. Porque eu falo assim, nossa, olha, essa pessoa tá fazendo isso... Mas se ela olhar aqui pro lado, ela vai ver que tem saída. E eu consigo ver essa saída, né? Acho que o processo é isso, né? A gente sempre fala da garrafa, né? Isso aqui tá sem rótulo, mas quando tem o rótulo aqui da garrafa, quem tá dentro não consegue ler, né? Porque o rótulo ele é pra fora. Sim. Então quem tá dentro ali não tá vendo. É a mesma coisa da ilha, né? Você só consegue ver a ilha se você sair da ilha. A garrafa é a mesma coisa. Eu só consigo ver porque eu tô de fora, eu consigo ler. E o processo terapêutico é exatamente isso, né? É olhar de fora, assim. Então, foi todas essas minhas experiências que eu juntei no que era um posicionamento e o que eu deixei de fazer. E, claro, aplicando isso no meu relacionamento atual, né? E passando também para as outras pessoas, mais ou menos nesse sentido. Laís, e falando já em posicionamento, já que a gente tá falando sobre isso, para quem já tá em um relacionamento, como se posicionar para se sentir valorizada nesse relacionamento? Né? Porque tem muita gente que tá e provavelmente... venham com essas dúvidas pra você, né? Que não se sente valorizada, que não se sente amada dentro desse relacionamento. Como é que a gente se posiciona nele? Sabendo o que você quer, né? E aí vem muito do amor próprio que a gente falou lá no começo, né? Do autoconhecimento. De entender realmente quem eu sou e o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, tem uma frase do Carl Rogers, inclusive humanista, que eu acho muito legal, que ele fala assim... A contradição é que quando eu me conheço, eu posso mudar. Porque se você não se conhece, você não muda, porque você fica ali fingindo, É uma você reflexão fica bem profunda essa, né? É, né? Pra eu saber que eu tenho que mudar, eu tenho que me conhecer primeiro. Eu tenho que me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais possibilidade eu tenho de mudar. Então, se você tá num relacionamento e você não sabe como fazer pra se sentir valorizada, pra se sentir ouvida muitas vezes, entenda quem é você, o que é exatamente que você quer. Né? O que te agrada, o que não te agrada. A partir do momento que você se conhece e que você sabe exatamente até onde você pode ir e até onde o outro pode ir com você, aí sim começa o teu posicionamento. Então, eu acho que um dos problemas que eu vejo muito hoje é sempre esse olhar para o outro, né? Não, porque é o outro que tem que me valorizar, é o outro que tem que fazer isso, é o outro. Não, tá dentro de nós, sabe? Então, é olhar para si, é esse autoconhecimento, essa reflexão, essa autorresponsabilidade. Assim, eu sou responsável pelas coisas que me acontecem, né? E essa questão dessa posição, desse posicionamento é diferente, essa posição de imposição, né? Porque aí a gente vai entrar agora na questão da comunicação. Como se impor com uma comunicação não agressiva, que é um outro assunto também muito legal. Sim. Mas a gente vai tentar desvendar. Como se comunicar, então, com o teu parceiro, com a tua parceira, sem ser impositivo ou de uma maneira que não fira a outra pessoa, né? Sim, sim. Assim, quando a gente fala de posicionamento, a gente tá falando do individual, né? Eu, Laís, preciso me posicionar como Laís, né? A partir do momento que eu me posiciono como mulher, aí eu vou me posicionar em todos os lugares, no meu trabalho, no meu relacionamento, com a minha família, com os meus amigos. Eu tenho que me posicionar enquanto Laís. Já a comunicação, ela é do relacionamento em si, né? Então, a comunicação no relacionamento, eu acho que tem uma frase também que fala assim que a comunicação é pro relacionamento o que a respiração é pra vida. Nossa. É tudo. É tudo, né? Tem que ser, essa dá pra tatuar na pele. Dá, né? Não tem como um relacionamento acontecer sem ter uma comunicação clara. Só que quando a gente fala de comunicação, é justamente isso que você falou, de não ser impositivo, né? Eu não posso, eu vou me posicionar, então é isso, pronto, acabou, se não for do meu jeito eu não quero. Não, não é isso. Aí entra a comunicação. Né? Como que eu vou falar isso pro meu parceiro? De que forma que ele vai ouvir também? E aí a gente tem a comunicação assertiva, né? A gente tem comunicação assertiva e não assertiva. Também é outro assunto. É outro assunto. Mas assim, bom. que
tá tudo ligado ali, né? Porque o que é a comunicação assertiva? É você saber falar sem agredir, e quando eu falo agredir, né, ofender, sem bater de frente, sem virar uma discussão. Você saber colocar a tua vontade, o teu desejo, principalmente o teu sentimento. Quando a gente fala do que nós sentimos, a gente meio que desarma a outra pessoa, sabe? Então é diferente de eu falar, nossa, mas você faz tudo errado, você faz isso, você faz aquilo. Olha, eu fico muito triste quando você faz isso. Você me machuca quando você faz isso. É diferente porque você desarma, sabe? Você para de apontar e você pega pra você. E aí o outro vai olhar pra você com uma certa resiliência e falar, putz, eu acho que eu preciso mudar isso. Pisei na bola aqui. Exatamente. Acende um alerta. Exatamente. E a comunicação assertiva, ela começa por aí, né? Não sei se posso falar de comunicação assertiva, né? Mas claro, eu acho que... esse é um assunto que a gente quer muito saber também. Sim. A comunicação assertiva, ela tem, assim, 4 passos que a gente sempre fala que são fundamentais, né? O que é? Observar a situação. Porque, geralmente, a comunicação, ela começa a enroscar quando, assim, acontece, eu tô ali de cabeça quente, eu já quero resolver, eu já quero discutir, eu já quero jogar na cara. Então, a comunicação assertiva, ela acontece em 4 pontos. Primeiro, observar a situação. Depois, descrever. Já vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Mas, depois, descrever. Terceiro, falar como você se sente naquela situação. E quarto, dar uma solução. Né? E aí, teria até um quinto de estar aberto à negociação também, né? Porque nem sempre a minha solução vai ser boa para o outro. Mas, por exemplo, o marido deixa a toalha, sempre sai do banho enrolado na toalha e deixa a toalha molhada em cima da cama. E a mulher vê aquilo e, né? Nossa, tá essa toalha de novo aqui, não aguento mais, sempre eu que tenho que tirar. E faz aquele fervo. Esse é um exemplo pra discussão, hipotético. né? Isso nunca acontece também, né? Isso deixar bem claro aí pra nossa audiência, né? Nunca acontece. Não. Mas, supondo que aconteceria, né? Aí a mulher vai lá e, grita e xinga e faz tirar. E o marido já fica bravo e virou... A briga começou ali. Por nada, né? Que é uma coisa super simples nada, aí, né? Exatamente. O que seria uma comunicação assertiva? Bom, eu vi que ele já tomou banho, que ele já tá lá assistindo e que a toalha tá em cima da cama. Porque às vezes acontece muito de antecipação, né? Deixou a toalha um dia em cima da cama, amanhã eu já fico sondando, assim, deixa eu ver. Vai acontecer de novo. Sério, acontecer de novo? Fazendo uma tocaia. Já fica, exatamente. O que acontece? Observa. Já aconteceu mesmo? É aquela situação mesmo que você tá imaginando? Já. Ele saiu do banho, ele já tá lá assistindo o jogo dele e a toalha tá ali em cima da cama. Rotineiro, várias vezes. Rotineiro. Né? Vou lá e vou falar. Olha, amor, eu vi que você saiu do banho. Eu sei que você sai do banho enrolado na toalha para não sair pelado pelo corredor. Mas quando você você deixou a toalha lá em cima da cama e a toalha tá molhada. Eu descrevi a situação. Em momento nenhum eu tô ofendendo o outro. Eu tô descrevendo uma situação, como se eu estivesse contando uma história, né? Aí eu vou falar como eu me sinto. Olha, amor, quando você deixa a toalha em cima da cama, eu fico muito triste. Porque assim, vai molhar a nossa cama. Depois eu vou deitar, a toalha tá lá do meu lado. Quando eu estico o pé, eu sinto que tá úmida a cama. Acaba molhando a coberta, de repente passa pro lençol, pode até manchar, de repente, o colchão. Sem contar que a toalha vai ficar com cheiro ruim, a cama vai ficar com cheiro ruim. E eu fico muito incomodada com isso. Muito, porque eu sei que depois eu vou ter que resolver, depois eu vou ficar me incomodando com isso mais tempo. Eu falei como eu me sinto, certo? Veja que até agora, em momento nenhum, eu apontei. Desarmou totalmente a pessoa, né? Desarmei totalmente. E o terceiro passo, o quarto, né? Dar uma solução. Tá, então o que é a solução? Amor, e se quando você for tomar banho, eu deixar já a tua roupa lá no banheiro, pra você não precisar sair de toalha, né? Ah, mas eu não tenho que pegar a roupa do bonito e levar lá no banheiro. Tá, mas daí você quer só que o outro faça as coisas, então. Você não pode colaborar um pouco? Eu sempre falo assim, ajude o outro até ajudar, né? Se tá difícil dessa forma, não, naquela hora, amor, então eu vou fazer assim, ó. Essa semana, eu vou colocar a tua roupa lá no banheiro quando você for tomar banho. A partir de semana que vem, você começa a fazer isso. Você leva a roupa pra lá. Ah, beleza. Ah, amor, e se você, ao invés de, então, levar a toalha pro banheiro de volta, só pendura na porta? Já tá bom pra mim? Entende? Então, assim, tá aberto a uma negociação também, porque ele pode dizer que não, né? Mas aí vai muito, assim, de ponderar dos dois, né? Sempre falo que os dois precisam estar alinhados ali. De um vai ter que ceder um pouco, né? Os dois, no caso, né? Cada um vai ter que ceder de um lado. Mas a comunicação assertiva é muito isso, sabe? E aí tem uma comunicação não assertiva, que é o que a gente mais vê, né? E aí a gente tem comunicação não assertiva. Comunicação assertiva é não assertiva passiva e agressiva. O que é a agressiva? É aquela que eu já fico gritando e que eu já fico
né, jogando na cara e ofendendo e gritando. E, tipo, vi a toalha e eu já tô, meu Deus, porque é tudo eu que faço nessa casa, você não faz nada, tá aqui de novo. Agressivo. Fazendo um né? Eu já problema vou gera pra outros cima. problemas, né? É, exatamente. E a passiva é aquela assim, eu olho a toalha, eu não falo nada. Porém, meia hora depois, 2 horas depois, eu falo, aquela toalha tá lá em cima da cama, né? Nossa. E aí já vem. Aquela fica pitadinha de sarcasmo junto, às jogando, vezes. exatamente. Ou às vezes nem fala, às vezes a passiva também pode guardar pra si. Só que assim, guardar pra si, vai guardando. Ela guarda a toalha e guarda também o sentimento. É, exatamente. E Um aí é como dia, um 2 copinho, dias, né? 3 Vai dias. enchendo d'água, Aí- uma hora vai Aí transbordar. tem a comunicação que não é comunicação, né? Que é aquela lei do silêncio. Que às vezes, para muitas exatamente. pessoas, eu vou silenciar, eu vou ficar quieto para não adianta brigar. falar nada. Acaba gerando um clima, um desconforto maior, né? Porque para uns o que o silêncio o que o silêncio vai ajudar a não brigar agora, talvez incomode, porque você deixa de Sim, conversar e vai vai acumulando. acumulando até que chega um momento que o casal não tá conversando. Sim, que tá insustentável, né? A gente chama isso de ciclo do desamor. O ciclo do desamor acontece exatamente por falta de comunicação, né? Porque assim, eu não vou falar pra não discutir, mas eu vou guardar pra mim. E às vezes, assim, você ficou lá, vou seguir no exemplo da toalha que tá mais fácil, né? Às vezes o moço tá lá já assistindo, já vendo o jogo, ele nem sabe porque você tá brava. E você tá lá se remoendo. Foi fazer a janta emburrada, bateu o prato na mesa, jogou o pano de prato. E ele nem sabe o que aconteceu, ele nem se tocou que a toalha tá lá em cima da cama que você tá brava. Aí o que acontece? Ele vê que você tá estressada, ele já fala, tá estressada, não vou nem mexer. E vai afastando, e vai afastando. E aí, o final de semana, fica aquele clima. Fica aquele horrível. clima, exatamente. E aí entra o que a gente chama de ciclo do desamor. Tem muito casal que chega pra terapia nesse ciclo. Mas aonde que começou? A gente Não nem sei. sabe. É uma barreira que eles criaram por não se comunicarem da forma Exatamente. correta. Chega lá 2 Exatamente. emburrados. Aí você resolve só falar, mas o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui? Sim, Então, sim. basicamente, esse primeiro nó ali já é desatado só na primeira pergunta. Sim. O que aconteceu, o que O houve? que aconteceu? Porque às vezes a pessoa nem sabe, assim. Ah, Ou mas às é vezes isso, sabe, então? tipo, às vezes sabe, é uma coisa simples. Tipo, olha, eu fiquei chateada aquele dia que aconteceu isso. Nossa, amor, eu nem sabia. Desculpa, Aham, então. sim. Né? E a palavra desculpa também, ela nunca acontece nos relacionamentos, assim. Nunca tem a palavra desculpa. E eu falo que é uma palavrinha mágica, literalmente. Às vezes a gente só quer ouvir do outro, olha, errei, desculpa. Mas não tem. É uma né? espécie... Porque É sempre- empatia isso também, né? É empatia, com certeza. Empatia, resiliência também. Aham. E assim, nunca tem, né? Sempre eu tô procurando a culpa no outro. Então, assim, tá emburrada? Mas isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Não tem por que você ficar brava com isso. Poxa, mas eu fiquei, né? E você não sabe como eu sinto. Então, assim, respeita o meu sentimento de que eu fiquei chateada com isso. Talvez pra outra pessoa não seja nada, mas pra mim foi. Né? Então, eu só quero ouvir desculpa, errei, não vai acontecer de novo. Eu queria perguntar mais um pouquinho sobre a comunicação assertiva, que tem uma questão também, que é a escutativa. Tá dentro da comunicação assertiva também, né? Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que às vezes eu tô conversando ali com o parceiro e tá no celular, por exemplo, ou tá assistindo TV e tá no piloto automático fingindo que tá ouvindo e Sim. se você perguntar um segundo depois, essa pessoa não o vai que você saber nem o que falou? você tá falando, né? Aham. O que você falou o que mesmo? você falou mesmo. Então, é Ou às vezes eu já vi, assim, a gente para de falar e a pessoa nem percebe que você parou de falar. Tipo, você tá ali no assunto falando, aí de repente se para e fica... Aí, passou segundos, assim, a pessoa às vezes começa a fazer Nossa. outra coisa, tipo, nem se ligou que se parou de falar. Aham. prestando atenção Sabe em uma nada. coisa que eu percebi? Que o ato de você baixar o celular quando alguém conversa com você já é um sinal, estou preparado para te ouvir. Sim, Então, exatamente. simplesmente você tá com o celular e alguém começa a falar com você, você fizer esse movimento, já dá... Opa, a coisa tá, né, Sim, tá com conectada. certeza. Estou aqui, Estou disponível né? para conversa, Exatamente, né? estou aqui pra você, exatamente. E além disso, além de estar fazendo outra coisa e não prestar atenção, também tem a questão de, no relacionamento a dois principalmente, de assim, eu tô ouvindo, mas eu não tô ouvindo pra te ouvir, eu tô ouvindo pra pensar no que eu vou responder. Já tá se armando. Já tô me armando. Então, assim, isso acontece com muita frequência no relacionamento. Eu não tô ouvindo o que o outro tá falando, eu tô pensando no que eu vou responder. Quando ele parar de falar, eu já solto, né? E isso também, né, não é uma escutativa, né? Não tô escutando de verdade. E a escutativa é realmente parar e falar, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu tô te ouvindo, eu vou tentar te entender. Se eu não te entender, eu vou perguntar, mas eu tô aqui. Tô aqui pra você, né? E quando a gente fala em escutativa e comunicação assertiva, também é, assim, espera um pouco, né? Aquele negócio de,
ai, não fala de cabeça quente, é muito real. Assim, espera um pouco. De repente, daqui 5 minutos, você já nem queria falar aquilo Deixa esfriar, né? Deixa aqui no esfriar. momento da Geralmente a gente adrenalina. acaba falando alguma coisa e depois... Sim. Por que eu falei? Não Por que que eu precisava, falei? né? Dá pra falar, Exatamente. De uma mas outra uma palavra, forma. às vezes, melhor, né? Depois que esfria exatamente. o Depois você momento. fica, né? Nossa, eu podia ter usado outra palavra, né? Podia ter falado de outra forma, assim. E aí vai acumulando. E assim, é bem mais difícil você pedir desculpa ou tentar consertar aquilo que você falou errado do que você realmente, olha, tá bom, eu te entendi, eu vou pensar nisso e, sei lá, daqui meia hora eu te respondo, daqui a pouco eu te respondo. Ou, olha, amanhã a gente conversa sobre isso. Só que aí, assim, quando a gente fala em relacionamento, é uma via de mão dupla, né? E a gente precisa estar muito alinhado que as duas partes precisam saber disso e estar dispostas para isso. Porque às vezes acontece de, olha, tudo bem, eu te escutei, eu entendi. Amanhã a gente conversa sobre isso, tá? E a outra pessoa fica brava, né? Que, mas vai me deixar falando sozinha, não quer terminar, senta aqui, a gente tem que conversar. Então, assim, vai muito das duas partes estarem alinhadas de que, assim, ok, então, assim, eu já falei o que eu tinha pra falar e agora você tem o teu tempo pra pensar e falar o que você precisa me falar no melhor momento, da melhor forma. É o né? controle emocional, inteligência emocional nessa hora. Isso é exatamente. difícil, né? É um exercício pacote, assim. complicado de fazer, né? Sim, porque é difícil. a gente é muito reativo também, né? Muitas Sim, vezes. muito. Principalmente dá num tempo. relacionamento, né? Porque a gente espera que a Principalmente pessoa que seja nosso parceiro, né? Sim. Case Sim. com a gente daquela forma mesmo, resolva Aham. naquela hora. Mas não Sim. funciona assim com todo Não. mundo. Esse exemplo que você deu da toalha, por exemplo, ele é muito lindo. O Quando Fábio disse você que deixa as falando. toalhas na cama e... Eu tenho trabalhado muito sobre isso. Eu tenho me policiado, mas assim, confesso que eu conserto uma coisa e acabo deixando outra. Sim. Então, eu vou tentando me policiar, né? Mas com certeza, sempre dá esses conflitos, né? Relacionamento, eu acho que Sempre atira a dá. primeira pedra que não tem, né? Sim, com certeza, sempre tem. Isso que você falou, né, de o relacionamento a gente não sempre tá muito reativo porque a gente espera que o outro case com a gente, né? Case que eu digo no sentido assim de bater o santo, né? Só que acontece, isso daí vai muito de alinhar expectativas, né? Ninguém alinha expectativa num relacionamento. E, tipo, olha, eu imagino que vai ser assim, eu espero que seja daquela forma. Ninguém fala isso. Só que as duas pessoas entram num relacionamento com uma expectativa. Só que ninguém fala pro outro. Olha, eu espero isso, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado, né? E aí entra muito nisso. Eu tô com a minha expectativa lá em cima, mas a outra pessoa nem sabe da minha expectativa. Né? É a mesma coisa assim. Aí eu tenho frustração, se acontece o contrário. E a expectativa é muito engraçada, assim, porque tudo que a gente, né? É tudo muito engraçado porque é muito fácil de entender, mas é uma coisa tão cotidiana que ninguém para pra pensar. Mas, assim, a expectativa é como se eu tenho uma plantinha e, assim, tô aqui com a minha plantinha que eu tenho que regar todo dia, eu tenho que cuidar todo dia. Eu sei o que eu tenho que fazer com a minha plantinha. Tá aqui, tô cuidando dela. Preciso viajar por um mês e eu entrego essa plantinha pra você. Só que eu não te avisei nada. Eu só deixo a planta... Nem entrego, assim, eu deixo a planta na tua frente e se saio. vira. Se vira, cuida Quando eu dela. volto, minha planta morreu. E eu fico brava com você, porque você não cuidou. Tá, mas você nem sabia que era pra cuidar. Né? Então a expectativa é Como muito cuidar? isso. Como cuidar? Eu nem sabia que hora pra cuidar, eu não sei como cuidar, eu não sei o que eu tinha que fazer. Às vezes colocou muita água, não colocou água. Entendeu? Então a expectativa é muito isso. E é muito difícil o casal que alinha essas expectativas antes de entrar num relacionamento, né? Bom, vamos falar de coisa boa agora. Laís, fala pra gente quais são os pilares para um relacionamento saudável. Porque deve ter alguns, né? Quais são? Um passo a passo, assim, né? Eu acho que assim, a comunicação é o principal. Assim, não tem outra... Porque a comunicação é a chave, sabe? Pra tudo você vai resolver ou não resolver através da comunicação. Então, a comunicação é essencial. E eu acho que pilares, a gente pode ir mais, assim, pra sentimento também, sabe? Né? Eu preciso ter uma série de sentimentos para que o meu relacionamento dure com aquela pessoa. E eu acho que pilares também é isso. É a admiração, é o carinho, é o respeito, né? Eu acho que respeito, principalmente. Só que você percebe que tudo isso também tá dentro da comunicação. Então, assim, para mim, o principal pilar de um relacionamento para ele dar certo é a comunicação. Agora, falando em relacionamento saudável, né? Aí tem tudo isso, né? Questão de respeito, de admiração, de respeitar a individualidade do outro também, né? E quando eu falo em individualidade, é assim, o casal vai fazer 90% das coisas juntos. Isso, assim, depois do casamento, né? Mas
o 10%, o 5%, o 2% que seja, precisa continuar sendo separado. Porque continuam sendo duas pessoas. Isso acontece muito, né? Né? As pessoas entram em um relacionamento e deixam de viver o que elas viviam antes. Deixa de sair com as amigas, deixa de sair com a família, porque fica focada 100% no relacionamento. Isso eu acho que gera até aquela dependência emocional, Exatamente. né? Por isso Até o muita sabor gente... da pizza, às vezes, acaba... Por isso eu acho que deixa muita de gente escolher. tá sofrendo com dependência emocional, porque deixou de fazer tudo que fazia antes daquele relacionamento, né? É Se como perde, se... né? Se como perde. se eu não sou suficiente mais sozinha. Tipo, eu virei parte dessa pessoa. Vamos fazer né? coisas juntas, mas é claro, antes disso, eu sou um indivíduo. Eu Exatamente. gosto das minhas particularidades e você também Sim, gosta. com certeza. E são duas pessoas diferentes, né? O meu avô falava muito isso. Que, marido e mulher nem parentes são. E realmente, são duas pessoas completamente diferentes, né? Não é assim, é diferente de eu e minha mãe, eu e meu pai, que assim, crescemos, né? Cresci ali no seio familiar, conheço os gostos, conheço como... Né? A criação é junta, criação né? A é criação junta. é a mesma. Um casal Totalmente não. diferente, Um um casal é casal. totalmente diferente. Vem com duas bagagens totalmente diferentes, né? E então, essa individualidade, ela precisa ter, assim, no sentido de... Olha, eu sou suficiente sozinha. E eu falei, inclusive, ontem, até nos meus stories sobre isso. É muito bom você ter alguém com você. Mas é melhor ainda você não precisar de alguém. É bem diferente, são duas coisas completamente São duas diferentes, coisas né? completamente diferentes. Então, é muito bom você ter alguém pra ir com você, ter alguém que te apoie, ter alguém ali do teu lado, né? Que faça por você, que vá com você, que tá ali com você. Mas é melhor ainda você não precisar, porque em algum momento essa pessoa não vai poder estar. E às vezes não é por mal, mas assim, em algum momento ela não vai conseguir e você vai precisar se virar. E aí, se você tá num relacionamento que você é dependente da outra pessoa, aí você fica perdido, você não sabe o que fazer, se perde de você. Ou se Tem que se esse submeter, relacionamento... muitas vezes, as coisas... Exatamente. E se esse relacionamento acaba, o que sobra de você? Não sobra nada, né? difícil. Aí sobra sobra para as nada. psicólogas. A gente tá falando de família aqui agora. Vamos pensar assim, o que vem de família? O que esses casais muitas vezes herdam das famílias e replicam na sua casa depois, lá quando tá só o casal, só os dois. O que eles trazem de herança, assim, de O comportamento relacionamentos? familiar Isso. afeta no relacionamento? Afeta, com certeza. Tudo. Eu diria Tudo? que tudo. Assim, o ambiente, de forma geral, ele interfere, né? Ele impacta, assim, no relacionamento. Mas o relacionamento que você tem dentro de casa, ele vai afetar diretamente na forma com que você se relaciona também, né? Então, isso vem lá da teoria do apego ainda, com o John Bowlby. Ele traz muito isso, que a qualidade do apego na infância, a qualidade que você recebe do apego que você tem ali com os seus cuidadores na infância, ele vai impactar diretamente na qualidade dos teus vínculos futuros. E é exatamente isso. Então, se você tem... E às vezes não de forma escancarada, mas algum traço sempre vai ficar, sabe? Então, sempre a gente tem o relacionamento dos nossos pais, o que a gente viu em casa, como espelho, né? Eu sempre busco refletir aquilo no meu relacionamento. Mesmo que eu não admita isso, ou às vezes eu nem sei disso. Mas eu tô refletindo. Tem um caso muito legal que era de um paciente que ele era filho de militar. E aí, assim, cresceu vendo o pai dele, né, postura de militar, aquele pai, assim, mais rígido, mais fechado, com a esposa, assim, bravo com a esposa, mais ruim, assim, com ela, né? E ele cresceu vendo a mãe dele sendo totalmente submissa no sentido, assim, mesmo que ele fosse essa pessoa, né, mais rígida, que brigasse, a mãe dele tava ali, né? Tava ali, nunca se separou, nunca bateu de frente, nunca ofendeu, sempre tava ali. E o que acontece? Quando ele casou, ele não seguiu os passos do pai dele, porque ele viu quanto a mãe dele sofria. Ele era totalmente o contrário. Então, olha que legal, né? Assim, foi pro lado bom. Ele não era igual. Isso, identificou e foi pro lado bom. Pensando assim, não, eu vou tratar diferente. Só que aí chegou num ponto que eles vieram pra terapia e ele falou, olha, eu não entendo, porque eu faço tudo pela minha esposa. Eu dou tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer, mas ainda assim não tá bom. Ainda assim ela reclama. E aí, lá em um momento, ele traz... E a minha mãe tinha uma vida muito pior e eu nunca vi ela reclamar. Então, entende? O reflexo. Ele trouxe a vivência dele. Ele trouxe a em vivência família. dele. Olha, é isso, eu faço isso e tá errado, né? Não sei como agradar, eu faço tudo o que ela quer. Nananana. Beleza. Aí ele traz essa, né? Da onde que vem essa expectativa? Olha, a minha mãe tinha uma situação muito pior e ela aguentava.
e agora minha esposa que tá aqui no céu, não aguenta. Ele só Então, em mudou o algum comportamento momento- dele, mas ele esperava o mesmo comportamento da mãe dele com a esposa. Exatamente. E traz muito essa comparação sempre, né? Então, assim, a qualidade que a gente tem dos vínculos na nossa infância, com certeza vão refletir nos nossos vínculos futuros. Tem um amigo que ele fala uma coisa, eu achei interessante. Ele fala, eu tô dificultando a vida do namorado da minha filha. Porque ele trata ela super bem, como uma princesa, dá flores, chama pra dançar, leva pra jantar. Então, ele tá mostrando Sim. o que ela deve esperar de um futuro relacionamento. Sim, com Isso certeza. também vai É engraçado refletir falar isso isso, na porque eu família. sou mãe solo, né? Uhum. E eu tenho uma filha de 11 anos e eu faço exatamente com ela isso. Compro flores no Dia da Mulher, não sei quando, agrado, levo pra jantar. E eu falo, ó, você tem que ser tratada assim, você não pode aceitar menos do que a mãe faz, do que teu pai, do que o pai faz, né? Eu sim. fui ensinada assim, meu pai sempre me tratou muito bem. E a gente acaba esperando demais, às vezes, Sim. isso, né? Acho que é por isso que É eu... bom. Quando eu separei, foi complicado, porque eu precisei aprender que eu poderia fazer tudo Fazer isso sozinha, sozinha. que eu poderia me dar tudo isso. Então, Sim. isso foi bem importante pra Sim. mim. E hoje eu falo isso pra Larissa. Que bom, espero Engraçado. que os pais estejam falando pros filhos também. Sim, com certeza, com certeza. Isso vem da Isso deve ser valorização, né? repetido. Isso é o que a gente chama de ser valorizada, né? E quando uma pessoa se percebe que ela tem o seu valor, quando ela já se sente valorizada por si só, ela não vai aceitar entrar numa relação que desvalorize, né? Então, por isso que, né, voltando lá no começo, quando você falou, o amor próprio é importante ter antes, com certeza. E vem desde aí, vem desde o que eu recebo nos meus laços ali de família, que eu vou passar pra frente. Eu me sentia valorizada, eu me sentia, né, segura dentro daquela família, com esses cuidadores, né, que nem sempre vão ser os pais, mas com esses cuidadores eu recebi, eles supriram as necessidades emocionais que eu tinha. A teoria do apego fala isso, né, que os cuidadores, eles precisam suprir as necessidades emocionais da criança. E os vínculos futuros dessa criança vão depender se esse cuidador supriu ou não, né? Então, tem ali o apego seguro e o apego inseguro. Aquele apego seguro é quando os pais conseguiram realmente suprir essas necessidades, né? Estavam ali, aquela coisa assim, da criança, ela pode explorar o ambiente sabendo que ela tem para onde voltar, né? E quando a gente fala de apego inseguro, é que, infelizmente, os pais não conseguiram suprir essas necessidades. Então, a criança fica meio perdida ali e com certeza vai... Falta essa referência. Falta referência. Vai impactar na vida adulta. Exatamente, vai impactar nos relacionamentos adultos. E no relacionamento, principalmente, né? Com certeza, principalmente. E além disso, além do que a gente traz da família, dessa bagagem de família, tem também a bagagem da nossa vivência em si, né? Eu falo que quem que são os professores de relacionamentos que a gente tem hoje? Quem que vocês acham que é? Tipo, quem que ensinou vocês sobre relacionamento? Você nem... Na verdade, assim, a vida, né? A amizade, os gente amigos, mesmo, né? As pessoas que a gente A TV, a rede social agora. Sim, com certeza. E é exatamente isso. Os nossos professores, eles são basicamente os nossos pais, a sociedade e os nossos ex também, né? Porque os nossos Sim. relacionamentos anteriores também. O meu primeiro relacionamento, eu não sabia muita coisa que eu sei hoje, né? E eu aprendi muita coisa também. Então, os nossos relacionamentos anteriores trazem. E quando eu falo relacionamento anterior, também não é só o ex, assim. Mas, assim, a pessoa que eu conheci, a pessoa que eu gostei, enfim, todo mundo traz essa bagagem. A sociedade, de forma geral, que traz muitos mitos sobre relacionamento, né? Sim. E os pais. Então, esses são os professores que a gente tem. E nem sempre esses são bons professores, Bons exemplos. né? Esses influenciadores externos, muitas Exatamente. vezes, são negativos. Né? Negativos, São ruins. exatamente. Acho que falando em ex, é uma pergunta interessante. Como organizar a cabeça e o coração para entrar em um novo relacionamento depois de um relacionamento tóxico, pesado? Né? Porque eu acho que muita mulher passa, muita mulher só não, né? Homem também passa por dificuldade de se reconectar com outras pessoas por causa dos traumas, Sim, né? Que a gente sim, com passa em certeza. relacionamentos anteriores. Como que a gente coloca a cabeça e o coração no lugar? Olhando pra si, né? Sempre olhando pra si, sempre olhando pra dentro. Tem uma frase que fala assim que eu não sou responsável pelas coisas que acontecem comigo, mas eu sou responsável pelo que eu faço com as coisas que aconteceram comigo, né? Então, assim, se você tá num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, você sai dele, você não tem culpa daquilo ter acontecido, né? A vida fez isso comigo, a minha vida é horrível. Você não tem culpa, pode não ter culpa daquilo.
Mas o que você faz a partir dali, a responsabilidade é tua. Eu acho que vale lembrar que muitas pessoas só pensam, só veem que era um relacionamento tóxico, abusivo, depois que acaba, né? Depois que acaba. Nem percebe, na né? relação, Não percebe. você tá passando por dificuldade, às vezes não tá bom, mas você não tá analisando o contexto geral, que não é um relacionamento bom, né? Exatamente. Vai não tornando consegue comum, olhar, né? né? Isso, Sim. só percebe Entra depois. naquilo da garrafa que eu falei, né? Você consegue olhar o rótulo quem tá de fora. Sim. Depois que você sai, que você começa a perceber. Depois que você sai, você começa a perceber. Nossa, eu acho que isso aqui não era pra ser assim. Acho que aqui podia ser diferente, né? Então, assim, como me estabilizar pra ir pra um outro relacionamento é justamente nesse sentido. Olhando pra si, observando de fora a situação, o que aconteceu, né? Onde que eu posso ter errado? Ou onde que eu deixei essa pessoa ultrapassar um limite que era importante pra mim, né? Então, conseguindo olhar pra trás, assim, com essa resiliência aí de entender de onde que deu errado isso, né? Deixa eu e aí vem muito a autocompaixão também, né? De eu me perdoar por ter passado por aquilo. Eu não posso ficar a vida inteira ali remoendo de, eu deixei fazer isso, eu deixei acontecer isso. Não posso fazer isso. Mas eu preciso me perdoar por isso e falar, olha, eu não sabia, eu errei, mas agora eu preciso aprender com isso, né? E o que acaba acontecendo de errado nesse sentido é que as pessoas não se preparam dessa forma, né? A gente vê muito de sair de um relacionamento, aquela coisa de a dor de um amor com outro amor se cura, né? Uma Já bela pula música pra um novo sertaneja essa, né? relacionamento, Uma bela música sertaneja, mas um péssimo conselho, né? Não tem como. Você precisa se curar de você precisa entender o que deu certo, o que deu errado ali, para daí sim você ir para um próximo, né? Então, analisa, olha para você, olha para dentro, se encontra de novo, porque aí a gente vai geralmente indo no embalo do outro, né? Então, assim, volta pra você, se encontra, vê o que deu errado, o que deu certo, se posiciona. E quando eu falo se posicionar, é assim, encontra o seu lugar, né? E o seu lugar, assim, no mundo, sabe? Encontra o seu lugar e a partir daí eu estou disponível para outro relacionamento. O que acontece é, muitas vezes, o contrário, né? Eu saio de um relacionamento, porque o fulano não era assim, assim, assado. Então, agora eu vou buscar esse aqui que não faz isso. Mas esse vai ter outros erros. Ou, às vezes, tem os mesmos que você nem percebeu ainda, sabe? Então, o que acontece de errado nisso é que as pessoas não esperam, né? Elas não se curam. Elas saem de um relacionamento, culpa a outra pessoa e já entra em outro, achando que a outra pessoa vai suprir as necessidades que aquela primeira não supriu. E às vezes acaba passando pelos mesmos, os mesmos motivos e discussões, né? Exatamente. É uma combinação perfeita pra dar errado, né? É, Sim, exatamente. com certeza. Não olhar pra si e não entender onde que você precisa ajustar é o principal erro. E o que fazer pra realmente estar preparada é isso, é olhar pra dentro, olhar pra si e conseguir entender, assim, o que eu quero, o que eu não quero, que a gente falou no início, e a partir daí o que eu tô buscando, então, né? E quando eu falo o que eu tô buscando, aí assim, se eu tô buscando X, eu não vou deixar Y entrar, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu tô solteira, vou sair, né, pegando todo mundo. Não tem nada de errado nisso. Se você tá nessa e tá bom pra você, ótimo, perfeito. Agora, depois, é aquela coisa, você é responsável pelas coisas que você faz, né? Autorresponsabilidade. Se você tá deixando todo mundo ter acesso à tua vida, você não pode reclamar de que, mas esse é assim, esse é assado, você tá deixando acessar, Você né? deu essa liberdade, Você né? Pra deu as pessoas essa entrarem na tua liberdade, vida. E a Sim, própria exatamente. postura, a gente falou no começo ali sobre essa questão da postura, mesmo quando você não faz isso intencionalmente, você está se posicionando a todo momento. Sim, com certeza. A forma que você atua, a roupa que você veste, a forma que você fala, você Sim. posta em rede é o social. seu Sim, posicionamento. com certeza. É o seu Indiferente se você posicionamento. quer ou não quer, né? Exatamente. Você sempre tá se posicionando, né? Quando eu falo em posicionamento, eu trago pro lado positivo, né? De, olha, você precisa se posicionar de uma maneira positiva. Mas todo mundo está se posicionando, a tua imagem está comunicando o que você fala, o que você posta. Hoje em dia comunica muito também. Então, sempre a gente está deixando transparecer uma mensagem. Qual é a mensagem? E acontece, né, com você, com as tuas pacientes, de alguém passou por um momento difícil, um relacionamento difícil, e quando conhece uma pessoa legal, não dá essa abertura. Eu tenho essa dificuldade, tá? Por isso que eu tô perguntando. Eu não Se consigo, eu sou muito mais fechada. E acredito que mais pessoas sejam assim, né? Tem essa dificuldade de se abrir novamente, até De mesmo pensar confiar, assim, né? eu não mereço um relacionamento saudável. Nunca vivi um relacionamento saudável, Sim. não sei o que é e talvez não mereça. Acontece isso. Acontece, inclusive era o que aconteceu comigo, né? Quando eu contei minha história lá no início, era isso. Tanto que quando eu encontrei o Thiago e a gente começou a namorar, eu não acreditava que ele era tão bom quanto ele parecia. Que ele realmente gostava de mim. E quando eu falo não acreditar, não era por ele, mas era porque o meu inconsciente estava lá gritando de que não, isso não é pra você, você não merece isso, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai te fazer sofrer.
E é muito, muito comum isso, né? A gente passa por experiências, as pessoas passam por experiências e é difícil confiar na outra pessoa de novo, né? Poxa, mas eu já me machuquei aqui. Será que eu não vou machucar de novo? Será que eu dou essa abertura? E às vezes vai lá e aí não posso falar se tratando, né? Mas não se conhecendo, não se cuidando, acaba dando abertura pra pessoa que vai fazer aquilo de novo. Que vai repetir o processo. Que vai repetir o processo, exatamente. Então, tem muitos casos, assim, fica meio que um trauma ali, né? Poxa, deu errado, então não vou deixar o mundo, acessar. ele é complicado, né? Porque da mesma maneira que você sabe que você faz um trabalho para ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldade, tem pessoas que fazem trabalhos também para manipular mulheres, Sim, com né? Ou certeza. de forma geral, né? Manipular relacionamentos, como conquistar uma mulher. Às vezes a pessoa pode usar isso de uma maneira, né, ruim, né? Sim, Somente sim. para usar aquela pessoa. Né? Sim, Vamos com dar certeza. Aí vai muito de caráter mesmo, assim, né? A Exatamente, gente não pode... eu não tenho responsabilidade sobre as atitudes do outro, o que o outro vai fazer ou não. Por isso que eu preciso estar muito consciente de quem eu sou, o que eu quero e dos meus limites, né? Porque infelizmente, eu não posso controlar o que o outro vai fazer. E aí, claro, com certeza tem pessoas, né, que infelizmente entram em relacionamentos não se preocupando com as outras pessoas, né? Entram ali só, porque eu quero curtição, vou conquistar, e quando eu tiver, eu não quero mais. Então, só que eu não tenho responsabilidade pelas outras pessoas, né? Isso Então, eu pode ir preciso além cuidar de também, mim. né? Porque, querendo ou não, quando você se deixa entrar num relacionamento, por mais curto que seja, envolve outras pessoas, né? Envolve Sim, família, com amigos. certeza. E a questão da expectativa também, né? Às vezes está com uma expectativa desalinhada, né? Pode gerar mais um trauma. Mais Aí pode frustração. Sim. acontecer, inclusive, uma depressão. Essa questão que você falou também, tal, dessa culpa, muitas vezes, né? De se culpar, mas será que sou eu que sou o problema? Sim, Isso só acontece exatamente. comigo. Então, são outros pontos também que vão agravando, né? Sim, com certeza. Tudo Eu vai queria ligando. mudar um pouquinho do assunto aqui agora e Certo. voltar na questão ali do casal, porque atualmente a gente tem alguns números, né? Eu não vou trazer esses números aqui agora que eu não sei de cor, mas eu sei que o número de filhos está diminuindo porque muitos casais ou estão diminuindo a quantidade de filhos ou estão não querendo mais ter filhos. Sim. E quando um quer ter filho e o outro não quer ter filho, como que isso influencia no relacionamento? Expectativas, né? Mais uma vez, as expectativas. E é algo que precisa ser alinhado antes do casamento. Assim, não tem como, sabe? Não tem como você entrar num casamento... A questão específica que você trouxe de filho é o que não vai resolver. Um dos dois vai sair fragilizado, vamos Machucado. dizer assim. A terapia não Machucado. vai ajudar nessa situação, né? Porque um deixa bem assim, claro o que quer e o outro que não. Então, são alinhamentos futuros totalmente diferentes. Distintos, Totalmente né? diferentes. São planos de vida diferentes, né? Quando a gente fala assim, os opostos se atraem, não acredito que os opostos se atraem. Muito parecidos? Também não. Mas tem algumas coisas que elas precisam estar alinhadas. Plano de vida, né? Tipo, de repente, assim, eu sou aqui, eu quero, né, ficar a minha vida inteira aqui na minha cidade, morando perto da minha família, quero criar meus filhos aqui, e eu começo a me relacionar com alguém que tem o sonho de morar em Nova York, não faz sentido, né? São dois planos de vida que não Que casam. muda de cidade por causa do trabalho, com frequência. Exatamente. Não casa. E a questão de filho, principalmente, porque é algo assim, filho não é uma coisa que você decide do dia pra noite, não é algo que você pega na esquina e não é algo fácil Não também. tem como você só desfazer, devolve, né? Não tem como Filho não é devolver. o sobrinho que você devolve. Com Exatamente. Tipo, não gostei, vou devolver. Não dá. Então, assim, precisa isso estar muito bem alinhado antes do... E tem casais que vêm pra terapia por esse motivo também, né? Olha, a gente se gosta muito, a gente se dá super bem, tá tudo muito bom. Mas eu quero ter filho e ele não. Ou ele quer ter filho e eu não. Né? Tá. E depois, assim, será que a pessoa pensa, não, mas na metade do caminho eu convenço, depois que a gente casar ele vai mudar de ideia, Tem ou ela muito vai mudar de isso, ideia. tem e muito isso, né? Acaba não mudando. Acaba não mudando. Se é uma coisa que tá muito internalizada ali, não vai mudar. Né? Claro que a gente pode tentar várias maneiras, né? Na terapia a gente pode trabalhar, mas por que não quer ter filho? Porque às vezes a pessoa não quer porque não quer, né? Tipo, eu não quero, mas eu nem sei por que não quero. Tá, dá pra gente investigar um pouquinho isso, né? Da onde que vem esse não querer. Pode ser um trauma, às Pode vezes. ser um trauma. Eu, por exemplo, sempre falei que eu não ia ter filhos. Não vou, não quero, não vou ter filho de jeito nenhum. E sempre falei isso, sempre falei isso. Hoje, nos auge dos meus 28 anos, meu sonho é ser mãe. Mudou, e hoje eu tá? entendo, mudou totalmente, mas hoje eu entendo que vem muito daquela experiência que eu contei pra vocês lá no início e desse desejo, desse propósito de constituir uma família.
e que antes era totalmente diferente. Então, assim, pode mudar. E a gente pode... E aí, por que eu não queria ter filhos, né? Nossa, estou abrindo toda a minha privacidade. Hoje parece que a terapia mudou, não é mesmo? Mas assim, hoje depois eu entendi que vinha muito disso, de que tipo, eu não me acho suficiente para um relacionamento duradouro, então eu não posso ter filho, né? Tem muito disso. E aí, investigar, na terapia a gente pode investigar, então, né? Da onde que vem esse não quero, dá para mudar, dá para fazer algum trauma, o que acontece, né? Agora, tem casos que chegam num ponto e não, eu realmente não quero porque não quero. E aí? A pessoa que quer vai ceder? Ou a pessoa que não quer vai ceder? Alguém vai ter que ceder. E alguém vai sair quem machucado. quer nunca vai mudar de ideia. Né? Quem quer ter filho nunca vai mudar. É verdade, o a contrário opinião. pode... Exatamente. O contrário é mais fácil de acontecer do que... Vamos deixar mais complexo um pouquinho isso aqui, então. E quando, por exemplo, um dos dois sabota ali os métodos anticoncepcionais. Ou a mulher para de tomar pílula, ou o homem ali dá aquela tapeada ali no preservativo, por exemplo, e faz sem a outra pessoa, sem a concepção da outra pessoa. Sem consentimento. Isso. Aí a gente tem um relacionamento que não é saudável, né? Que pode ser um relacionamento abusivo, que pode ser um relacionamento tóxico, assim, um relacionamento totalmente errado, né? E por que eu digo totalmente errado? Porque isso é uma questão de todo o resto, assim, né? Sem não falar tem como... do desrespeito também. Exatamente, desrespeito, não... Poxa, nossa, não encontro nenhuma palavra pra exemplificar, mas é assim, você tá quebrando totalmente a confiança, você não tá se importando com a outra pessoa. A lealdade, né, entre outra, o casal, né? Exatamente. Se você faz uma coisa dessa... Por isso eu falei, É vamos muito deixar pesado. bem complexo pra Exatamente. E, tentar assim, entender, porque acredito que isso possa acontecer. Pode acontecer. E eu, inclusive, já atendi casos de assim, ó, o casal tá brigando muito, tá numa fase muito ruim, e um dos dois decidir. Então, eu vou fazer um filho, que aí o filho vai resolver o tudo. casamento. Vai resolver. E não resolve, agora vocês têm um problema e um filho, né? E agora, assim, ficou muito maior, ficou muito mais difícil, porque quando é só os dois, ainda é mais fácil. E geralmente, conseguir depois ajustar. dos filhos, é bom falar que fica um pouquinho mais complicado, né? Com certeza. A relação, ela afasta um pouco. É normal, tem um bebê ali, então... Acho que fica mais complicado Fica ainda, mais né? complicado ainda, depois. exatamente. Dificulta mais ainda. E sem contar que aí depois você vai precisar se preocupar não só com você, mas, por exemplo, aí tava brigando aqui, viu que o relacionamento tava dando errado aqui. Não ajustou o relacionamento e achou que o filho ia resolver. Aí agora, lá na frente, tá mais difícil ainda, porque agora tá insustentável, só que agora tem um filho, tem uma criança que vai precisar ficar com um ou com outro, né? Então, assim, não é mais só você. Então, isso é um caso, assim, que eu já atendi casais que fizeram isso, e eu acho que é o maior erro, assim, que pode, né, tentar salvar, melhorar as coisas com o filho, achar que um filho vai resolver o casamento. Não vai, né? Um filho é uma responsabilidade ali pros dois, e que os dois precisam estar muito alinhados, assim. Claro que pode acontecer de, não estava preparado, veio de surpresa, né? Não estava se programando. Beleza, mas os dois precisam estar alinhados em... Uma aposta alta, né? Exatamente, Altíssima. é uma aposta muito alta. Nessa questão de filhos, né, o que eu indico, assim, ajusta já no começo do namoro, já no relacionamento. Eu quero ter filhos, eu quero ter um, eu quero ter 5, né? Quantos que você quer, então vamos chegar no meio termo. Ajusta antes. E essa questão, assim, de, mas eu vou... O homem ou a mulher, vou parar de tomar o anticoncepcional, não vou usar camisinha, não vou contar. Isso é uma falta de respeito, assim, sem tamanho, que com certeza vai dar errado pra frente, sabe? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E quando eu falo assim, dar errado, não tem solução, não tem o que fazer. Tem, a gente vai trabalhar, a gente vai, né, ajudar ali no processo terapêutico também, a entender o que levou aquilo, né? Às vezes não foi de tão ruim, tipo, pode ser que um não queria ter filho, mas quando veio... ficou super feliz e tal, ok. Mas vai ter que ser trabalhado. E é bem difícil de trabalhar depois. Porque além de ter o problema, você tem mais uma criança, né? E não ter filho tá tudo bem hoje? Porque é um assunto também que muitas mulheres são julgadas, né? Por não querer ter filho. Mas como que você, uma mulher, não vai... Não quer ter filhos? Sim. Tem muitas pessoas que já, né, abertamente falam sobre isso, né? Declaradamente, que não querem ter filho. Que não quer ter E filho. me parece que tá tudo bem. Exatamente. E assim, eu acho que tá super tudo bem pra aquela pessoa, porque se é isso que ela... É muito melhor a pessoa falar, não, eu não quero ter filho, e eu realmente não vou ter filho, porque isso diz respeito só a ela. Porque assim, quando eu falo, mas por que você não quer ter filho? Você tem que ter... Não é
é ela que vai cuidar, é ela que vai, né? Então, assim, se ela não quer e ela não tem, tá tudo bem pra ela. Agora, tem uma pressão muito grande da sociedade em cima, principalmente da mulher, né? Eu ia falar exatamente isso. Porque tem homem que não cresce já falando desde sempre, não quero ser pai, não quero ter filho. Exatamente. E a mulher não. A mulher é uma novidade. Hoje, não é uma novidade. Mas hoje o número de mulheres que não querem ser mães aumentaram, assim, absurdamente. Sim, com então, pra certeza. sociedade ver, não quero filho. O povo fica horrorizado, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, mais com tradicional. certeza, com certeza. E vem muito da sociedade mesmo, assim, né? Dessa cultura. De não. E a cultura se espera, assim, né? Chegou ali numa certa idade e tem que achar um namorado, né? Aquela famosa, né? Que as tias estão sempre perguntando, né? Cadê o namoradinho? Namorou? Cadê o casamento? Quando que vocês vão casar? E os Casou? filhos? Cadê Na os outra semana, cadê filhos? os filhos? Né? Então, assim, sempre é a sociedade, mas é mais cultural mesmo, assim. Tudo bem não ter filhos, e é você, né? Você precisa saber das suas escolhas, porque é você que vai ter que assumir as consequências. Então, tá tudo bem não ter filho, tá tudo bem não querer. Mas a sociedade, infelizmente, vem uma pressão muito forte, assim. E você falou dos meninos, né? Às vezes vem desde criancinha, né? Não quero ser pai. E a menina vem desde pequenininha cuidando da boneca. Cuidando da boneca. Né? Sim. A própria boneca é uma influência cultural de que a menina tem que cuidar do neném, A né? gente fala assim, o homem demora a ter responsabilidade, porque a responsabilidade da mulher começa na infância, Começa na Quando a gente infância, começa já exatamente. brincando de casinha, cuidando da casa, da boneca, da exatamente, filha. Da filha. Ó, eu tô em minoria aqui hoje, hein? Senão vamos começar com a guerra dos sexos aqui agora, tá? Mas a sociedade, de forma geral, traz muito isso mais forte, assim, eu acredito, em cima das mulheres nessa questão, né? De tem que ter filho. O homem, por mais que tenha também, não digo que não, tem também uma pressão em cima do homem, de tem que ser pai, muito assim, mas quem que vai dar sequência no teu legado? Pra quem que você vai deixar tuas coisas, né? Então, tem muito isso, mas da mulher muito mais. E na questão ainda de filhos, né? Já que já estamos falando desse assunto, nós temos várias configurações nas famílias hoje, as famílias modernas, né? Muitas vezes o relacionamento já vem com um filho da mulher, vem com mais um filho do homem, e aí pode ter alguns conflitos também, né? O padrasto e o enteado não se dão bem, e isso também pode influenciar dentro do relacionamento. Pode, com certeza. Influencia muito. Tem casos, inclusive, de que às vezes pode ser até bom. Porque, por exemplo, tem um casal amigo nosso que ela não queria ter filho de jeito nenhum. Nunca quis, continua não querendo. E ele já tem filhos de outro relacionamento. E pra ela foi a melhor coisa. Eu não quero ter filho, ele quer, e ele já tem os dele. Vamos unir o útil ao agradável. Perfeito. Exatamente. É uma configuração bem interessante. Exatamente. E assim, foi uma coisa que casou super bem, pra eles deu super certo. Então, assim, tem alguns pontos, alguns momentos que isso pode dar certo também, né? E eu acho que na maioria vai muito assim, de mais uma vez alinhar a expectativa, conversar também sobre questão de responsabilidades e... Porque, por exemplo, eu preciso saber que se eu tenho um filho, eu vou entrar num relacionamento com outra pessoa que não tem, eu tenho que saber que eu vou estar envolvendo esse meu filho, antes de qualquer coisa, né? Ele vai estar envolvido com essa outra pessoa, e aí eu tenho que saber, qual que vai ser o limite? Essa outra pessoa, se, por exemplo, eu sou mãe solo, e você começa a se relacionar com outra pessoa, essa pessoa, ela vai ser como pai do teu filho, da tua filha. Não, ela vai ser como um amigo, como tio. Até que ponto vai, né? Essa liberdade com o filho, com a criança. Porque então, o isso é pai uma coisa também é que presente, precisa... ou a mãe é muito presente, então não é uma substituição. Não é uma substituição. Às vezes, Precisa claro, estar muito fica alinhado. confusa, às vezes, né? Tenho dois pais, tenho Sim, duas mães. Até explicar tudo isso, deixar tudo bem claro, às vezes pode ser engraçado, né? Pra vocês complicado, verem né? que a comunicação, ela entra em absolutamente tudo, né? A moça que tem filho, o homem que tem filho, não deu certo o relacionamento, porque não teve comunicação, talvez, né? Sim, A criança entendeu por que tem um tio, geralmente é tio, né? Uma tia. Sim. Tem que ter a comunicação Tem que entre ter os pais com a comunicação. criança, antes de até apresentar Sim. essa pessoa, né, pra criança. Sim, Pra criança com certeza. entender o que tá acontecendo, o porquê que os pais não estão juntos e o porquê que tem uma nova pessoa na vida dela, né? Com certeza. Entra a criançada na parte da comunicação também. Na Vai parte ter de que conversar, comunicação. explicar o que está acontecendo, né? Sim, com certeza. Nisso que você falou, entra também a questão da separação, né? O quanto que a separação afeta ali o desenvolvimento da criança, dos filhos, até que ponto atinge emocionalmente. Não é a separação em si que vai causar impacto, mas a forma com que os pais lidam com essa separação.
E aí vale para separação e vale também para esse outro, né, para essa outra pessoa que vai entrar. Conta mais a forma com que esse pai aborda a situação com a criança do que ou que ele próprio lida com a situação, porque abordar é uma coisa, né? É muito fácil você falar com a criança. Agora, se você tá falando uma coisa e fazendo outra, o ser humano por si só aprende muito mais por imitação e observação do que pelo do que escutando. Esponja, né? Exatamente. Então, se você fala que tá tudo bem, mas você, né, porque a mãe e o pai vão se separar e tal. Mas, por outro lado, vocês estão se matando na frente da criança? Claro que você vai deixar a criança confusa, né? Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, não é a separação em si que afeta a criança. E não é essa terceira pessoa, esse tio entrar, que vai afetar. Mas é a forma com que o pai ou a mãe vai lidar com aquilo, né? Sempre, sim, vai ser de forma amigável, vai ser de forma clara. Aí a gente tem questão de alienação parental também, né? De puxar para o meu lado, puxar para o outro lado. Então, Podia vai até muito falar um pouquinho assim. sobre isso, essa alienação parental, o que significa aí para as pessoas que não entendem, até pra gente aqui também? Tá, alienação parental é assim, por exemplo, numa separação, né? Eu puxo a criança pro meu lado, vamos dizer assim, né? Porque o pai saiu de casa, porque o pai fez isso, o pai fez aquilo, eu jogo a culpa da separação na outra pessoa, né? E me coloco como vítima pra trazer essa criança pro meu lado, tipo, olha, você tem que ficar comigo, porque o pai já deixou a mãe sozinha, então você precisa ficar comigo. Você precisa cuidar de mim, né? Eu vejo muito... Teu pai por não um te ama lado, mais, ou tua mãe não te ama mais. exatamente. Tipo, olha o que teu pai fez com você, olha o que teu pai Deixou deixou a a gente. gente. Exatamente. Né? Então, vem pra esse lado também. E... Esqueci o que eu ia falar. Eu não posso nem falar sobre isso, né? Porque Mas é muito perigoso, porque a criança, ela vai recebendo essas informações e vai acreditando muitas vezes. Sim, Então, ela com cria ali uma certeza. figura de abandono, muitas vezes, que aconteceu dentro da família, ou dessa falta de amor, dessa negação. Sim, Então, sim. pode causar um impacto, assim, Sim, psicológico gigante, na criança terrível, né? Gigante, com certeza. E além de que também isso pode ser levado lá mais a sério, uma questão jurídica, inclusive, Sim, né? judicialmente também, né? Entra justamente como alienação parental, né? Eu puxar a criança pro meu lado sem ter um embasamento, assim, real daquilo, né? Sem ter evidências reais daquilo. Eu simplesmente... E é muito engraçado, lembrei o que eu ia falar. É muito engraçado porque às vezes as pessoas veem com uma coisa muito bonita, assim. Tipo, os pais se separaram e aí a mãe, geralmente... Eu vou falar da mãe, mas de forma geral, né? Porque agora você tem que cuidar da mamãe. E daí a criancinha vem, mãe, eu vou cuidar de você, não se preocupe, eu tô aqui. É muito fofo, é muito bonitinho. Mas isso tá causando na criança uma responsabilidade que não é dela, né? Você tá responsabilizando ela. Tipo, olha, a outra pessoa me deixou, então agora é contigo, né? Agora você que tem que cuidar. Mas E por um terceirizando lado... uma responsabilidade, ainda mais Terceirizando pra uma uma criança. responsabilidade, ainda Não mais pra uma entende, criança. E assim, olhando ali pela parte emocional, é muito bonitinho, né? A criança, mãe, eu vou cuidar de você, não se preocupe, eu tô aqui. Mas por outro lado, será que você não tá jogando uma responsabilidade que não é dessa criança, né? Agora você é o homem da casa. Exatamente. Agora você é o homem da casa, a gente ouve muito, assim, né? Agora você é o homem da casa, às vezes tem irmão mais novo, então tipo, você tem que me ajudar a cuidar. Poxa, você tá dando pra criança uma responsabilidade que não é dela. Ela também é uma vítima naquela situação. A irmã cuidar da outra menor, agora você tem que ajudar a mãe. Com certeza. E não falo, não que seja vítima naquela situação, mas assim, ela também pertence àquela situação, né? Ela não é assim uma parte externa que não tá sentindo, que simplesmente chegou e vai assumir a responsabilidade. Não, ela é parte daquilo, então ela precisa ser tratada como tal também. Tá rendendo papo, hein? Eu já queria mudar de volta, porque assim, esse assunto de relacionamento, ele tem muitas raízes, né? Muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. E uma coisa que eu sou curioso também, e eu acho que você vai poder dar um panorama pra gente, talvez você venha num próximo, pode Quem dizer? sabe? Só pra falar sobre isso. Que é a linguagem do amor. Nossa, eu tava me segurando, sabia, pra perguntar? Sério, você gosta dessa metodologia também? Você conhece um pouquinho? Eu gosto. Todo mundo gosta, né? Alguma linguagem você vai se identificar mais. Algumas Eu mais, sou outras menos. entusiasta desse assunto, mas eu não entendo nada. Eu quero Mas quando aprender a gente fala hoje. de relacionamento, né? Eu acho que é a maior curiosidade de todo mundo quando começa a falar é sobre linguagens do amor. Sim, Sobre sim. linguagens do amor, sobre diferença de paixão e amor também. Sim. Vai ter que ter um segundo episódio aí. Só pra falar disso, né? Mas, no geral, essas linguagens do amor, a gente tem 5 linguagens do amor. E o que acontece? Isso difundiu muito com o livro As 5 Linguagens do Amor, né? Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas foi o livro que foi um boom, assim, na época, que até hoje as pessoas leem muito.
E que ele traz muito isso, que cada pessoa tem um tipo de linguagem de amor, que são 5 ali, né? Então, é o toque físico, atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade e presentes, né? E cada pessoa, então, entende mais o amor daquela forma. Então, se, por exemplo, a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, às vezes eu não vou ficar dando presente o tempo todo pro meu noivo. Mas eu vou estar ali com ele. Ou, o contrário, eu quero receber isso, né? Então, assim, vale muito mais ele passar, me levar a tomar um café, que a gente passe uma horinha ali juntos, conversando, que ele esteja ali pra mim, do que ele chegar com um presente pra mim. Tem situações que eu vi numa supervisão de casos, há um tempo atrás, que era aniversário de casamento e eles marcaram um jantar, o cara convidou ela, né, já casados, mas olha, a gente vai sair jantar, vou te levar naquele restaurante que você gosta e tal e tal. E aí ela foi, combinaram de se encontrar no restaurante. E ela foi, ficou lá esperando, marcaram pra 8 horas, né, supondo que seja 8 horas, marcaram pra 8 horas. Deu 8h10, ele não chegou, deu 8h30, nada, ela ligou. Deve ser, tô com um probleminha aqui, tive um imprevisto, mas eu já tô chegando, aguarda aí que eu tô chegando. E ela ficou ali esperando, né, deu 9 horas... Cadê você? Já tô indo, desculpa, deu um imprevisto aqui, mas eu tô chegando. Deu 9h30, ela levantou e foi embora. Quando ela tava saindo, ela encontrou ele na porta com um carro de presente pra ela. E tinha atrasado porque ele não tava encontrando um motorista pra trazer o carro que ele tinha comprado pra dar de presente pra ela. Sabe o que ela fez? Um fervo na frente do restaurante. Pega esse carro e... né? E enfia lá, porque eu fiquei 2 horas no restaurante te esperando e você não veio. Nenhum carro ia suprir aquela o tempo sensação, de qualidade, pra ela, que são esperava linguagens momento, de e amor pra ele diferentes. era o Errou feio, presente. então. Exatamente, Ia são ficar muito mais linguagens- barato se ele tivesse conhecimento sobre ela. Então, entende que são linguagens de amor diferentes, né? Pra ela, o tempo de qualidade, se ele tivesse trazido uma flor, mas estivesse ali às 8 No horas, horário né? certo. Passasse esse tempo ali com ela, valeria muito mais do que o carro um que ele bem trouxe material. e que fez ela ficar esperando e ela não teve esse tempo de qualidade. E que às vezes Então, esse tempo de linguagens do amor qualidade, é ele tenta isso. ser comprado muitas vezes. Eu não estou presente, mas vou te dar um Sim, presente. vou Então, te dar isso um presente. pode acontecer Exatamente. também, né? Exatamente. Eu acredito muito que nessas linguagens do amor, porque o autor do livro, ele traz muito como cada pessoa tem uma linguagem de amor. E ele não diferencia do que eu dou e o que eu recebo. É uma linguagem de amor e é aquilo. Eu acredito não em uma, mas eu acredito como se fosse uma escala mesmo, assim. Eu acho que a gente tem 2 linguagens que falam mais alto. Então, por exemplo, das 5, eu posso gostar mais, por exemplo, de tempo de qualidade e atos de serviço. Eu quero que fique comigo e eu adoro quando cozinha pra mim, por exemplo, né? Fez alguma coisa pra mim. E os outros, mas assim, não quer dizer que eu não gosto de ganhar presente. Eu gosto também, né? Eu gosto também das palavras de afirmação. Eu gosto também, né? Então, assim, eu acredito mais numa escala do que em uma linguagem específica. Eu acho que sempre tem, principalmente 2, assim, que vão falar mais alto e as outras também vão estar ali Todas presente. elas estão atreladas no relacionamento, né? Isso, exatamente. Umas mais, Nenhuma outras fica de menos. fora, todas estão atreladas. exatamente. Mas algumas sempre vão. E a gente já Montar um tinha nível falado melhor, aqui nos maior. bastidores que às vezes o ato de ser... a linguagem do amor que você gosta de dar para outra pessoa, muitas vezes, por exemplo, seja o ato de serviço. Mas a pessoa não gosta Não necessariamente é a de mesma que ela receber gosta de isso. receber, sim. Então também tem, mais uma vez, lá, voltando no nosso começo da nossa conversa, o alinhamento, né? Sim, exatamente. O que você gosta de fazer e o que você gosta de receber. Alinhamento e comunicação, né? Exatamente. Eu também acredito nisso, que as duas é diferente. O que eu quero receber e o que eu quero dar é diferente. E assim, muitas vezes, quando eu entendo uma linguagem de amor, aí eu fico, não, então a minha linguagem de amor é essa, e eu acredito que a outra também é. Também é. Né? Se eu gosto de palavras de afirmação, eu quero que o tempo todo fiquem falando pra mim que me ama, que me admira, que me acha linda, então eu vou ficar falando o tempo todo pra outra pessoa também. Às vezes a outra pessoa não gosta, acha chato, acha grudento, que não é a linguagem de amor dela, né? Então é importante no Não vai casal funcionar. entender ali o que é a linguagem dos dois, né? O que é de um, o que é de outro, e saber sempre ir ponderando, assim, né? E aí entra muito aquela coisa de cada um ceder um pouco, né? Então hoje a gente vai mais pra cá, outro dia a gente vai, né? Sempre assim, tentando agradar os dois lados. Se eu quero palavras de afirmação e se ele quer tempo de qualidade, então eu vou ficar lá do lado dele, mas eu vou pedir pra ele, né? Ou eu vou falar isso pra ele. Então a gente vai tentando, assim, juntar as duas coisas, né? Ato de serviço, acontece muito isso, né? Às vezes, por exemplo, se uma pessoa tem uma linguagem do amor de tempo de qualidade
e a outra atos de serviço. Aí, a minha é atos de serviço e eu tô esperando o meu noivo chegar e eu tô lá, ó, limpando a casa, fazendo janta, arrumando tudo e deixando tudo perfeito pra esperar ele, porque a hora que ele chegar eu quero que a janta esteja ali, linda, maravilhosa, com uma mesa posta, né? Beleza. Só que ele chega, eu tô acabada, tô tudo suada, tô cansada. Nossa, não quero nem assim nada, porque, nossa, cansei, né? Eu tava limpando a casa, tava fazendo comida, tava fazendo tudo aquilo pra esperar ele. Só que o dele é tempo de qualidade. O que ele quer? Que eu esteja ali disponível pra ele, né? Que, por exemplo, sei lá, chegou de uma viagem, cara, quero ficar um pouquinho com você, quero assistir o filme, quero namorar, né? E eu tô ali toda cansada, Levando tentando fazer as foco. coisas. Exatamente. Então acaba desencontrando muito isso, né? E aí buscar um ajuste nos dois, né? Um meio termo. Olha, então vamos fazer assim, você vai chegar, a gente vai pedir comida, né? Ou eu posso pedir, porque vai ser um ato de serviço também. Eu, né, trouxe ali a janta, mas eu vou estar ali pronta, disponível pra você, pra gente assistir um filme, pra gente ficar conversando, enfim. Uma boa dica, então, é uma leitura de casal desse livro. Sim, com Aí certeza. os dois vão conseguir com se certeza. compreender. Sim. Inclusive, eu já tinha até pensado da indicação no final do episódio justamente desse livro. Eu acho que para os casais é muito bacana. É importante não trazer isso como, assim, regra absoluta, né? Tipo, isso, por exemplo... então a Tawane gosta de atos de serviço, eu nunca mais vou dar presente pra ela, porque se eu limpar a casa, se eu lavar a louça, tá bom. Eu adoro ganhar presentes. Qual que é a tua linguagem do amor? Eu gosto... Tempo de qualidade. Tempo de Palavras qualidade? de afirmação também. Agora, o que não podem esperar de mim é atos de serviço, preparar uma janta. Isso não vai acontecer. Já deixa claro, então, né? Não, Deixa no claro. vai começo. acontecer. Mas os presentes eu gosto. Tá. Vou deixar na descrição Ó, desse fica a dica. episódio. Fica a dica, hein? Fica a dica. Vou falar um pouquinho sobre ciúme, porque, assim, o ciúme também dependendo aí do casal, é extremamente, assim, elevado, né? Sim. Mas eu sim, já com ouvi certeza. também algumas pessoas falando assim, não, eu tenho um ciúme, mas um ciúme saudável. Existe ciúme saudável? Existe. Assim, o que é o ciúme em si, né? A neurociência até, ela traz o ciúme como ela desperta, assim, ativa as mesmas áreas de medo e ansiedade. O ciúme é medo de perder, né? Então, claro que existe um ciúme saudável no sentido de, assim, de ter uma ameaça real. Eu tenho medo de perder a pessoa que tá comigo, né? Eu tenho medo de perder o meu noivo, eu tenho medo que ele não esteja comigo. Porém, quando que passa a ser não saudável? Quando eu começo a buscar, aquele ditado, né? De procurar chifre em cabeça de cavalo. Quando eu começo a buscar muito isso por não confiar, né? Então, existe sim o ciúme que é saudável, que eu acho que, assim, gente, não é uma coisa que eu vou desenhar, né? Então até aqui vai ser ciúme saudável. Passou disso. Não, o ciúme saudável é aquele ciúme que acontece no dia a dia, na rotina, que você não percebe, você não para pra pensar, né? Ele acontece. E um ciúme normal, eu posso dizer, se, por exemplo, a gente tá aqui, chega uma mulher ali, de repente com uma roupa, né, que eu não gosto, não que não gosto, mas tá com uma saia mais curta, um negócio... E vai ali, senta do lado do meu noivo e fica conversando com ele. Eu vou ficar com ciúme? Óbvio. E é uma ameaça real, digamos assim. Uma Tem a questão de cuidado evidência. também, né? Não, eu vi a cena Exatamente. agora e certamente Mas, daria ciúme, né? Com certeza, com certeza. Se eu não ligo pra isso, é um problema se eu não ligo, é porque eu não me É importo. estranho também, né? É Mas até, estranho a forma também. não ter nada. mas até a forma de ligar pra isso pode ter Sim, ponderação claro, também, né? com certeza. Porque, né, eu posso simplesmente ir lá e pedir pra ele sair, afinal, o meu compromisso é com ele, né? Ou, assim, e vai muito da outra pessoa também. Se acontece isso, a pessoa também precisa, né? Não, eu sou comprometida, eu acho que minha namorada não vai gostar e eu vou sair daqui, né? Tipo, vou ali pro lado, vou sentar em outra cadeira, vou fingir que atendeu no telefone, enfim. Né? Então vai Não dá abertura, né? Não dá abertura, exatamente. E já pode Isso é chegar também ali e tentar tirar satisfação. Exatamente. E já algo posso chegar já voz- empurrando, já xingando. O que você tá fazendo aí? É meu namorado, né? E já Enfim. acusar muitas vezes ali o parceiro. Sim, com certeza. Tipo, por que você tá dando bola, né? Às vezes, poxa, eu tava aqui sentado, né? Não fiz nada. Enfim, então, tanto a situação quanto a postura que a gente tem a partir daquilo tem um... E eu acho que não é normal, né? Não, Mas é quase assim... a história quem ama, cuida. Exatamente. Quem ama, cuida. A gente tem medo de perder e é normal. Agora, quando que passa a ser não normal, né? Ciúme que a gente chama de patológico. O ciúme patológico, ele também é muito associado com o transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Não que seja sempre, mas em muitos casos está ligado a isso. Às vezes a pessoa tem um transtorno que acaba refletindo ali no ciúme, né?
Quando que passa a ser patológico? Quando não tem nenhuma evidência real para aquilo. Então, é aquela pessoa que fica o tempo todo ali, né? Não quero o tempo todo ver o celular, vou rodar todas as mensagens, vou procurar, porque eu tenho certeza que você tá falando com alguém. Ah, ele saiu sozinho, eu vou ficar ligando o dia inteiro onde que tá, que horas que vai chegar, quem que tá com você, faz um vídeo. Então, assim, é aquela coisa que se parece muito com o toque, né? Então, eu preciso o tempo todo ter esse controle. Essa é literalmente essa obsessão, né? Junto com uma compulsão ali de querer saber o tempo todo, de estar buscando o tempo todo, de não dar nem espaço para outra pessoa. E sem nenhuma evidência, né? Então, assim, nunca deu motivo para desconfiar. E mesmo assim, eu tô ali, eu tô buscando. E aí, isso às vezes não é só com aquela pessoa. Às vezes não é só no relacionamento amoroso. Pode ser em relacionamento com amizade. A gente já, né, vê muito isso. Muitos casos, assim, né? Sim, tipo, sim. é minha amiga, então é só minha. Se ela tiver com outra pessoa, eu já vou lá brigar com ela. Sente-se Porque, como se tipo, tivesse uma traição. Sim, exatamente. Aí passa a ser um ciúme que, né, não é saudável e nem normal, eu acredito, né? As Aí pessoas precisa entenderem que não existe só investigar. relacionamento tóxico em relacionamento amoroso, né? Sim, com Aham. certeza. Todos os tipos de Exatamente. relacionamento Exatamente. Entre irmãos, essa muitas relação vezes, né? tóxica. Sempre Entre tem... irmãos, família, amigos, né? O relacionamento tóxico, ele pode ser em qualquer ambiente. Aí a personalidade da pessoa vai aplicar praticamente em todas as áreas, né? Sim, com certeza. Mas falando de ciúme, tem sempre aquela polêmica, né? A senha do celular, por exemplo. Ela deve ser compartilhada? Ou Como é não. que você vê isso? Olha, eu acredito que, já respondendo de cara, sim, né? Não tem por que eu ter alguma coisa pra esconder no meu celular. Agora, tudo vai de ciência, de consciência, né? Eu sei a senha do celular do meu companheiro. Agora, eu vou ficar o tempo todo pegando e bisbilhotando e procurando. Por que eu tenho a senha? Eu tenho a senha porque caso eu precise, ou porque ele não tem nada pra esconder. Então, ele tem a minha senha, eu tenho a senha dele, e é isso. Agora, nem por isso eu vou ficar o tempo todo ali bisbilhotando e procurando e, né, querendo saber, enfim. Então, assim, eu acho que sim, tem que ter, porque a gente não pode ter nada pra esconder, né? A pessoa que a gente escolhe pra estar do nosso lado é a pessoa... A decisão de quem vai estar do nosso lado, eu acho que é a decisão mais importante da vida, assim, porque ela vai impactar todas as outras, né? Então, eu não posso te esconder nada. Ah, mas aí, né, tem gente que fala, mas aí tem a conversa com as minhas amigas, tem um grupo lá com os meus amigos. Ou homem, às vezes, mas tem um grupo do futebol mandando vídeo e tal. Tá. Se eu entro lá e tem vídeo que eu não gosto, vai de mim, foi ele que mandou? Não, ele recebeu ali no grupo. Ah, ele comentou o vídeo, tá. Então aí eu vou, né? Então, assim, são situações específicas que preciso olhar. Sim, eu acredito que tem que ter a senha do celular, porque eu não posso ter nada pra esconder. Se tem alguma coisa no meu celular que o meu noivo não pode ver, Alguma coisa está errada, alguma então. coisa tá errada. Mas aí entra também uma questão assim, acessar o celular é uma coisa, acessar a conversa é outra coisa. Bisbilhotar a conversa Invadir a privacidade. invasão de privacidade, invasão de né? privacidade. É a mesma coisa né? que chega uma correspondência, por exemplo, o nome do teu companheiro se abrir, eu não me sinto confortável em fazer isso. Sim, e não exatamente. ficaria confortável se abrisse minha Se correspondência fizessem também. com vocês também. Não tem problema nenhum, mas fica Sim. aquela... Lembra que a gente falou bem no comecinho sobre a individualidade? Individualidade, exatamente. Isso eu acho que é uma barreira bem tênue, né? Sim, com certeza. É uma linha bem tênue ali. Até que ponto eu tenho liberdade pra isso, né? E assim, qual a necessidade, né? Se, por exemplo, chegou uma correspondência, eu vou abrir. Por que eu vou abrir? Então, sempre pensar, sempre raciocinar antes, assim, de forma bem realista, né? Por que eu vou fazer isso? Chegou uma mensagem no celular, né? Meu noivo deixou o celular aqui, eu vi que chegou uma mensagem, eu vou abrir. Por que eu vou abrir, né? Se foi de uma mulher, eu quero saber quem que é, tá bom, quando ele chegar eu posso perguntar. Ou eu vi que uma mulher te mandou mensagem, quem é? Né? Então, assim, vai muito, mais uma vez, da comunicação, do diálogo. E também nesse ponto, assim, por quê? Por que eu tô fazendo isso, né? Então, eu acho que vamos complicar assim um pouquinho isso. mais ainda? Vamos falar da questão financeira agora? Isso atrapalha Antes, muito? A financeira também. Vamos falar da financeira, então. Atrapalha muito os relacionamentos? Você Até conta muitas conjunta, queixas? alguma coisa assim. Atrapalha. Atrapalha e pode não atrapalhar, né? Não tem certo ou errado. Eu já vi muita gente já me perguntou assim, mas o que é certo no casamento, por exemplo? Conta conjunta, a gente, né, tem, por exemplo, é o nosso dinheiro, ou é o salário dele, o meu salário. Não tem, eu acredito que não tem certo ou errado. Tem o que funciona para cada casal, né? É claro que, quando a gente pensa numa família, num casamento, principalmente,
eu trato o casamento como uma empresa também, né? A família como uma empresa. É um contrato, né? É um contrato. Se você se você escolher uma pessoa para estar com você, é porque vocês estão caminhando para o mesmo lado. O esperado é que vocês estejam caminhando para o mesmo O lado. propósito é esse, O né? propósito é esse, a intenção é essa. Vocês têm que estar caminhando para o mesmo lado. Se vocês estão olhando os mesmos objetivos, se vocês têm os mesmos objetivos, não tem por que separar. Então, sim, vai ser o nosso dinheiro, né? O dinheiro da família, o dinheiro do casal. Por quê? Porque a gente quer construir uma casa. Somos nós que vamos morar na casa, né? Então, assim, agora, se em outro relacionamento dá certo cada um ter o seu e dividir, por exemplo, você pagar essa conta e eu pago essa, beleza, se funciona pra vocês, ok. Só que aí vai muito de alinhamento também de expectativa, né? Porque se, por exemplo, existe algo que eu particularmente acredito muito, que a mulher, ela tá sempre buscando uma segurança no homem. E segurança financeira, emocional, física, né? De assim, eu quero que alguém me proteja, né? A mulher é sempre mais sensível. Isso é meio que instintivo, assim, né? Exatamente, instintivo, de homem e mulher. A mulher tá sempre procurando segurança. E o homem tá sempre procurando apoio. Agora, se, por exemplo, o casal combina ali que vai dividir 100% das contas. Tipo, olha, você vai pagar a conta de luz, eu vou pagar a de água, você paga o telefone, eu pago a internet, tudo dividido. Tá, em algum momento, isso precisa ser combinado e muito bem alinhado com expectativas. Porque às vezes vai chegar lá na frente e falar assim, poxa, mas eu nunca ganho nada do meu marido, do meu namorado, porque ele tem as contas dele pra pagar, aí ficou certo de que eu compraria as roupas, por exemplo. Entende? Ele nunca vai dar um presente, por exemplo, Eu já vi situações assim, sabe? De que, tipo, é muito extremo, assim. De, a gente vai dividir porque vai funcionar dessa forma. Ou, tipo, a gente tem uma conta grande pra pagar, então a gente vai combinar, né? Olha, enquanto, por exemplo, o financiamento de uma casa, por exemplo, né? É uma conta alta e que vai ali durar por vários anos. Ou, às vezes, não, fazer parcela maior pra ficar menor. Pra ficar menos tempo. Mas, aí combina, né? Então, olha, enquanto a gente tá pagando a casa, eu vou pagar a casa e você paga as outras contas. Ok. Agora, isso não pode ser 100% dividido. Porque Levado à risca, né? porque assim... Aí, por que vocês estão casados, Não, então, e sabe? se um fica desempregado? E daí? Vai acabar o exatamente. relacionamento Como porque que vão um fazer? não vai poder suprir? Exatamente. E às vezes geralmente é assim, um ganha mais do que o outro, né? Muitas vezes a mulher ganha mais que o marido, ou o marido ganha mais que a mulher. Sim. E aí, essa divisão, ela precisa também ter um certo cuidado, Sim, né? precisa também estar ajustada. Por isso que eu acho que o mais viável é o nosso dinheiro, né? O dinheiro da família. E junta ali, porque as contas são as mesmas, né? Enfim. Dos dois, né? Sempre. Do casal. Exatamente. E eu acho que assim, ó, quando eu falo nosso dinheiro, não significa que, eu preciso receber o meu salário e mandar lá pra uma conta aqui conjunta. Não, mas é uma coisa assim, de tipo, ele sabe quanto eu ganho, eu sei quanto ele ganha. Se eu preciso pagar uma coisa, faltou um pouquinho aqui, né? Me dá daí, faltou lá, pega daqui. Então, assim, vai se ajustando, se ajudando mesmo, né? Porque eu acho que um casamento é isso. Sim, É uma sociedade, mas assim, que tá trabalhando em prol de um mesmo objetivo, né? Então, Eu já vi uns casos assim, a mulher às vezes vai fazer alguma compra ou convida pra sair e fala, mas às vezes vai faltar R$50. Aí a mulher fala, então eu vou te emprestar e depois você me devolve. Exatamente. Então, Só que aí entra essa questão é uma matemática... exatamente. Só que essa questão de sair entra muito também aí num outro ponto, né? Do Caio Castro lá de não pagar a conta, né? Isso Porque tem mesmo. essa, né? Dessa segurança da mulher e dessa expectativa. Não, se você tá me levando para jantar, é o homem que vai pagar a conta. Existe muito uma A gente cultura espera disso. isso, né? A cultura. A mulher Exatamente, espera a que o cultura homem social pague, né? mesmo disso. Então, nessas questões também. E aí, o que acontece? Se o casal tá 100% dividido ali, de você pagar isso, tá, e daí quando a gente sair jantar, quem vai pagar? Não, então a gente não sai, sabe? Eu já tive pacientes que chegou nesse ponto. Não, a gente não vai sair, porque quando a gente sai, a gente briga pra ver quem vai pagar a conta. E, poxa, daí para de ter momentos ali do casal... Aí por reclamam conta da rotina, porque financeira, daí nunca reclama fazem da nada rotina. diferente. Exatamente. E o dinheiro é uma coisa que destrói relacionamentos, Sim, né? com certeza. E assim, existem muitos problemas que às vezes são financeiros e a galera acha que é do relacionamento, sabe? Então, por exemplo, o marido às vezes tá com a cara fechada, tá mais emburrado e a mulher já fica, meu Deus, tá mal-humorado, tá isso, tá aquilo. Cara, na verdade, pode ser que tá faltando dinheiro pra pagar um boleto e ele tá preocupado com aquilo. Só que a mulher não sabe. E aí acha que é outra coisa. Então, assim, Estresse, né? Isso gera muito exatamente, estresse. gera muito estresse. Então, tem muitos problemas que, na verdade, são financeiros,
e que às vezes acabam sendo interpretados como se fossem na relação. São maquiados, né? É, são maquiados. Maquiam o problema. Então, o dinheiro, ele tá sempre, como eu falei, o casamento é uma empresa, né? Eles vai sempre ter esse assunto ali. E também, eu acredito que muito difícil acontecer, mas é muito importante. Muito difícil acontecer, que eu digo assim, né? No mundo ideal, o esperado é que conversem sobre isso, né? Mas é muito difícil acontecer, porque geralmente as mais uma coisas vez no meio, vão indo, exatamente. E às isso. vezes lá na frente vai ver, poxa, mas eu... E aí entra expectativa, né? Alinhamento de expectativa. Né? Tipo, aqui, enquanto namorava, era assim, cada um pagava o seu. Tipo, a gente saía pra jantar uma vez você, uma vez eu. E daí agora casamos, um espera que continue assim e o outro espera que... Ou às vezes a mulher espera que não, agora ele vai pagar tudo porque ele é o provedor da casa, né? Tem muito esse papel do homem como provedor. Precisa alinhar essa expectativa, né? Do que ele vai ser provedor, quando ele vai ser provedor... Porque aí vem muito de criação também, né? Da bagagem que a gente traz lá, da família. Então, como que os meus pais faziam? Às vezes, lá em casa, era a minha mãe que pagava. Ou eles dividiam sempre. E agora, a minha esposa espera que eu pague. Então, sempre comunicação e expectativa. E o dinheiro, Alinhamento. tanto dinheiro, pouco dinheiro quanto muito dinheiro, pode dar problema também, né? Porque às vezes até na hora do casamento tem lá separação de bens, separação universal. Sim, então, isso sim. também pode gerar um problema, né? Se uma pessoa é muito rica, a outra não tem tanto, pode E gerar separação também é o negócio problema. mais caro que existe, né? Porque, assim, separou, você vai gastar muito dinheiro ali, né? Porque, assim, é metade do teu patrimônio. Então, assim, primeiro, cuida pra não separar. E ajusta muito essa questão de dinheiro, né? Como que vai ser? Quem que vai pagar isso? Quem vai pagar aquilo? Como nós vamos tratar o dinheiro? Eu acho que isso é um ponto muito importante, assim. No nosso relacionamento mesmo, no começo já, a gente conversou sobre isso, né? Como nós vamos fazer? Nós dois pagava aluguel e tá, como a gente vai fazer, né? Quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar aquilo? A gente vai dividir? A gente não vai? É muito importante conversar sobre isso para ter muito bem alinhado. E também não precisa alinhar para sempre. A gente decidiu isso lá nos nossos votos de casamento, a gente decidiu que ia fazer assim. Se passaram 10 anos. Poxa, em 10 anos muita coisa mudou. Vamos conversar de novo, né? Às vezes nem tudo isso. Às vezes um já é ano. completamente diferente. Exatamente. Às vezes no prazo de um ano surgiu um outro plano, né? Vamos fazer outra coisa, conversa de novo. Filho, Então, faculdade. exatamente. Então tá sempre alinhando e ajustando isso. Mas a parte financeira causa muito, muito, muito problema nos casamentos. E gera muito divórcio, assim, também. Nossa. Bom, Taos, tem mais alguma coisa? Tem bastidores hoje? Bastidores aí tá... Estão gostando aí? Sempre tem uma perguntinha dos bastidores. Bom, falei que né? o assunto era bom hoje em dia. Tava assim, na expectativa por isso. Agora, a pergunta que não quer calar é essas informações, essas dicas, né, que a gente conversou hoje. Muitas pessoas elas vão poder fazer em casa, vão replicar, vão tentar fazer esse exercício, né, que é difícil de fazer. Sim. Mas vale a pena tentar. Eu tenho certeza que quem faz não se arrepende depois. Mas tem a terapia também que pode ajudar muito. Que momento que esses casais podem procurar terapia? Todos. Desde o começo. Desde o começo. No nosso mundo perfeito, colorido, as pessoas iriam para terapia justamente para se ajustar, para trabalhar a comunicação, para se entender, para se conhecer. Seria o mundo perfeito. Mas não acontece. Geralmente os casais vão para terapia quando tem algum problema, né? Ó, deu errado aqui, a gente precisa resolver. Mas a terapia, ela serve para todos os momentos e todas as pessoas, assim, né? Todos os casais e todos os momentos. Tanto ali o casal que, por exemplo, vai se casar. A gente queria se conhecer melhor, ajustar alguns pontos que a gente pensa diferente, como que a gente pode fazer. Na terapia a gente pode trabalhar isso. Às vezes deu algum problema. Os principais motivos, assim, de virem para terapia. Falha na comunicação, e quando eu digo falha na comunicação, às vezes chega naquele ciclo do desamor, que eu comentei lá no começo, né? Que estão os dois emburrados e ninguém sabe o que aconteceu. Ou não é nem emburrado, mas assim, às vezes um lado fala... Não tá bom, não tá legal, eu não sei o quê, mas não tá legal, né? E vem pra terapia pra tentar descobrir o que exatamente que não tá legal. Ou às vezes já identificou que não tá legal, mas não consegue conversar isso com o parceiro. Vem pra terapia pra gente conseguir trabalhar isso ali. Caso de traição, vem muito pra terapia depois que aconteceu, né? Olha, a gente tá com esse problema, a gente não tá conseguindo viver a partir disso. Então, como que a gente vai fazer? Mas a terapia, ela serve pra todos os estágios, pra todos os momentos do relacionamento. Tanto para pessoa solteira também, como eu falei lá no começo, né? A quem que você atende? Tem todo mundo que tem alguma demanda de relacionamento, né? Então, pode ser uma pessoa que tá solteira, uma mulher que tá buscando se encontrar, que tá buscando se conhecer, para daí sim buscar um relacionamento.
Pode ser alguém que saiu de um relacionamento e que ficou muito machucado e que não tá conseguindo se encontrar, né? Que não tá conseguindo superar. E pode ser o casal para diversos... Fiquei curiosa agora. Laís, e acontece de o casal chegar pra terapia e na terapia entender que o melhor é o divórcio? Já aconteceu? Já aconteceu. Você ajudou muitas vezes as pessoas a entender isso? Que é a melhor... Talvez essa o melhor. Calma, não ajudei. Assim, ó. Deu aquele empurrãozinho? Não, de forma nenhuma. A gente não dá nenhum empurrãozinho, nem pra sim, nem pra não, né? Mas quando o casal vem pra terapia, geralmente eles vêm já com uma ideia. Na terapia vai clarear aquilo, né? Às vezes ele tá ali no escuro, olha, eu não sei o que fazer, eu acho que a gente quer melhor separar. Mas eu não sei se dá pra tentar alguma coisa, ou vem muito pra terapia nesse sentido. Olha, eu quero me separar, mas eu não quero me separar sem tentar fazer alguma coisa. Então eu vou tentar, né? Só que primeiro, os dois precisam estar alinhados com isso, falando da terapia de casal em si, né? Os dois precisam estar alinhados com isso, porque se chega o casal para terapia, onde um tá realmente decidido a separar e o outro quer tentar, a terapia não vai funcionar. Porque eles vai não arrastado. Não vai funcionar, né? Porque eles não estão caminhando para o mesmo objetivo. Então, assim, eu gosto sempre de... O casal, ele vem pra terapia, tá um aqui e um aqui. Cara, eles precisam tá isso aqui, ó. Mas um pouco eles têm que estar virados. Porque aí eles vão caminhando e lá na frente eles vão se encontrar. Agora, se um tá aqui e outro tá pra cá, eles não vão se encontrar nunca. Então a terapia não vai funcionar. É um exemplo ou realmente eles ficam assim em frente? Você percebe Como é que funciona a terapia de ficam casal? mais É de assim? lado, não? Como Você que pode é? abrir isso? Pode sim. A gente chega assim, senta o Fábio, a Tauana e Ou já senta um de despeja. costas com o outro aqui, ó. Eu, particularmente, atendo só online, né? Mas, assim, eu acho que tanto no online quanto no presencial é muito isso. Depende de como o casal está. Porque, assim, no online, por exemplo, então os casais que eu atendo, geralmente eles já pegam o computador, o notebook, colocam ali, e aí, pra caber na tela, eles precisam ficar um do ladinho do outro aqui, grudadinhos. Agora, se é um casal que Já tá é uma no estratégia? meio... Já é uma estratégia. Porém, assim, eu sempre deixo aberta pro casal, né? Como ficar melhor pra vocês. Porque, às vezes, o casal tá no meio do conflito. Eles estão, assim, naquela semana que tá péssimo, eles estão brigando muito, e eles não querem nem se olhar. Tá, então faz cada um no seu celular e fica um no quarto e outro na sala. Né? E eu vou conversar, né, com os dois, cada um do seu... Pode ser que no final da terapia eles estejam juntos. No mesmo tempo. No mesmo tempo, a terapia. No mesmo tempo. Sim. Já agendou a tua Legal. terapia? Então, quero saber como que faz agora para agendar uma terapia com você, suas redes sociais, como que você atende. Com certeza. Então, eu atendo só online hoje, né? Mas isso, eu acredito que o online, ele abriu muitas portas, né? Hoje eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro e até de fora pelo online, né? A questão de ética, de sigilo, continua a mesma. Então, eu tenho o meu escritório, eu tenho o meu consultório, onde essa questão de ética e sigilo, que é uma coisa que preocupa muitas pessoas, né? Ah, mas é online, eu não sei onde ela vai estar ou onde eu vou estar. Enquanto profissional, né, a gente garante essa ética e da pessoa, a gente sempre orienta, olha, esteja em um local mais tranquilo, né? Mas eu tô com alguns horários disponíveis para terapia individual e 2 vagas de casais ainda para iniciar a terapia agora no mês de abril. Me procura nas redes sociais, @LaísSpest_psicóloga. Enfim, lá no meu Instagram, tem lá no link na bio, vai ter o meu link, a minha página, vai direto pro meu WhatsApp, sou eu mesma que respondo. E isso, eu gosto de falar isso, que sou eu mesma que respondo, porque às vezes a pessoa chama e fica meio assim, mas quem tá falando? Porque, né, às vezes é a secretária. Inteligência artificial, robô, alguém... inteligência artificial. E aí, assim, quando a pessoa me procura, ela sempre já... Eu gosto de dar esse acolhimento de assim, olha, me fala um pouquinho do que tá acontecendo, deixa eu entender. Porque já tira um peso da pessoa, ela já fica Já vem assim... aquele textão, não? Já vem aquele textão. Mas eu gosto disso. E eu gosto, assim, porque eu já vou sabendo, e eu sou muito sincera, assim, olha, isso aqui eu posso te ajudar, e às vezes eu não posso e vou encaminhar para algum outro colega, né? Mas eu sempre dou esse acolhimento inicial, né? Olha, o que tá acontecendo? Me conta. E as pessoas ficam com medo. Mas eu posso contar mesmo? Eu sempre gravo um áudio. Olha, sou eu mesma, Laís, que tô falando aqui. Pode me falar. Que eu gosto desse acolhimento, que eu acho que já tira um peso, já alivia um pouco. E já passa mais confiança por ser online também, né? Então, já passa mais confiança ali. Mas tem vagas disponíveis para terapia. Como eu falei, atendimentos online. E o link tá lá na bio do meu Instagram. Muito bom. Adoramos Nossa, essa que conversa. delícia de conversa. Vamos colocar em prática Bom, né? isso nos nossos relacionamentos, né? As pessoas Com que estão certeza. nos assistindo agora, comuniquem-se, falem sobre o relacionamento, né? Foi muito válido, gostamos, Thaís. Que bom, muito obrigado que bom. pela sua Espero ter participação no ajudado. Pode Dizer. A gente adorou a conversa. Com certeza, dá pra gente marcar mais um episódio. Gostaria muito. Com certeza. Tem Gostaria muita coisa muito. que ficou pra gente falar ainda, né? Sim, com certeza. Nós vamos Tem marcar, muita coisa sim. pra falar.
E Sim. você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal Pode Dizer Podcast no YouTube. Também temos os cortes do Pode Dizer. E nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em todos os locais você nos encontra. Inclusive lá no Spotify, você pode avaliar lá o Pode Dizer com 5 estrelas, se você achar que a gente merece. E a gente vai ficar muito feliz com isso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Fábio. Obrigada, Laís. Imagina, Seja eu que agradeço. bem-vinda. Esperamos que tenham outros encontros assim, né? Foi muito válido. Eu me diverti um monte. Adorei. Adoro falar disso. Que bom. Valeu. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau. Até o Até o próximo próximo. episódio.